Meus amigos e amigas do GE. Globo, um grande abraço para você que se liga com a gente. Já falamos com imagens aqui diretas ao vivo do ginásio do SESI em Araraquara, onde daqui a pouco teremos mais um capítulo vivo da história do esporte, com a LBF chegando ao final do seu primeiro turno. E hoje nós temos um duelo que é uma decisão, afinal de contas, o SESI Araraquara e o Cerrado fazem campanhas iguais nessa temporada da LBF 2026. E é o seguinte, meus amigos, quem vencer hoje garante a última vaga na Copa da LBF. Vocês sabem que nos últimos anos a Liga de Basquete Feminino tem a sua Copa, né, que tem aí as 4 melhores equipes, ou melhor, as 3 melhores equipes do primeiro turno e mais uma equipe que é da cidade sede. E esse ano o campeonato acontece em Santo André. E nós já temos confirmadas as vagas do próprio Santo André, além de Campinas e o Sampaio. E hoje nós vamos ter esse duelo direto. Até porque, né, Michael Hartmann? SESI Araraquara e Cerrado fazem campanhas idênticas. Então tem tudo para ser uma decisão praticamente. Bem-vindo mais uma vez. É isso aí, 6 vitórias e 2 derrotas, né? Campanhas idênticas para cada lado. Muito boa noite para você, Gil. Boa noite para quem nos acompanha. E essas campanhas, Gil, faz com que a gente acredite que esse jogo vai ser muito brigado, muito competitivo. Equipes que o Cerrado que vem fazendo um trabalho ano a ano evoluindo e agora ocupando aí a parte de cima da tabela. E o SESI que jogando em casa é sempre uma partida muito complicada, sempre faz jogos muito bons por aqui. Então a expectativa minha tá lá no alto para essa partida, Gil. Não só sua, como a minha expectativa também, até porque eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque de fato a gente ter a oportunidade de fazer um jogo tão decisivo assim numa reta final do primeiro turno não é todo dia, né? Então nós vamos ter esse duelo que é um jogo incrível. A gente espera que seja um duelo bem interessante. Como o Michael falou, são equipes com campanhas idênticas, né? O time do Cerrado vem de derrota para o Sampaio. Aliás, os dois times perderam para o Sampaio. O Sampaio é o único time invicto até então. E a equipe do SESI teve, tanto a equipe do SESI quanto do Cerrado tiveram 4 vitórias em sequência até enfrentar o Sampaio. Então tem esse detalhe. Inclusive o Cerrado acabou de ser apresentado aqui na quadra com atletas renomadas, nomes conhecidos aqui do SESI, e o SESI Araraquara com a sua base, com a sua equipe renovada, vem para cima do Cerrado. Então, desde quando a gente viu que teria esse jogo para fazer aqui, a expectativa já vem desde os últimos dias, né? Que nem eu divulguei nas redes sociais aí fiz uma divulgação muito grande, porque de fato é um jogaço. E eu quero todo mundo acompanhando aqui com a gente. A partir de agora, aqui no GE. Globo, a galera pode participar da hashtag LBF no GE. Para quem vai a sua torcida? Vai ser pro SESI Araraquara? Vai ser pro Cerrado? Então nós vamos juntos, porque o jogo de hoje promete ser emocionante, certo, Michael Hart? É isso aí, a gente tem de um lado, né, da equipe da casa, uma equipe já muito experiente, como você disse, que mantém a sua base, mas que é principalmente, Gil, uma equipe que joga muito com o seu coletivo. Claro, muitos destaques individuais, mas é uma equipe que depende bastante do seu trabalho coletivo e o pessoal vai poder acompanhar isso. O Cerrado é uma equipe já mais experiente, que tem também destaques individuais, mas que vem muito bem, muito forte nessa temporada, né? 6 vitórias e 2 derrotas, como você disse, então sem dúvida nenhuma que vai ser um grande jogo. E agora é hino, né, Gil? Agora é a execução do hino nacional e daqui a pouco a gente continua por aqui. Muito bem, hino nacional executado. Agora é aquele momento em que as atletas se cumprimentam. Como eu falei, atletas que fizeram parte do SESI hoje vestem a camisa do Cerrado. Destaco a Alete Lopes, camisa 3, e a Tainá Paixão, camisa 8.
né? E temos também no Cerrado a Sassá, jogadora de seleção brasileira, temos a Lê Lisboa, a Licinara. Do lado do SESI temos a Kaká, temos a Aline Moura, temos também a Débora. Então são destaques de ambos os lados que, olha, tem tudo para fazer com que o nosso jogo seja um jogaço. Então você que está aí ligada com a gente, vai curtir, vai acompanhar um grande jogo. E daqui a pouco a gente vai ter a fala dos técnicos também. A gente vai ter já o Ronaldo Pacheco e também o Fábio Apolinário falando com o Pedro Coralha, né, que é o nosso repórter, que daqui a pouco vai chegar também para dar uma boa noite e falar com os professores, né? Então, você que está aí ligada com a gente, vai participar pela hashtag LBF no GE pelo Twitter. Então você pode mandar pra gente a sua mensagem, sua pergunta, a sua crítica, elogio, enfim. Fique à vontade, certo, meu caro Michael Hart? É isso aí, Gil. E você comentou agora com a gente, né, dos destaques individuais, e são muitos os destaques nas duas equipes. A gente já pode começar a acompanhar, Gil, as escalações das equipes, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter escalações. Antes a gente só tem que ir lá com o Pedro Coralha para poder pegar uma fala do técnico do Cerrado, né, que é o Ronaldo Pacheco, né? Então a gente vai ter aí a primeira participação do nosso repórter Pedro Coralha nesta noite, que é noite de jogão, certo, Pedro? Bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Gil. Boa noite a você, ao Marco e todo mundo ligado aqui no Globo Esporte. Vou falar agora com o Ronaldo Pacheco, técnico do Cerrado Basquete. Ronaldo, primeiramente, boa noite. Obrigado por falar com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, como é que foi a viagem até chegar aqui em Araraquara e sobre o jogo de hoje. Duas equipes parelhas, um bom jogo hoje de basquetebol. Boa noite. Boa noite a todos. A viagem foi um pouco cansativa, né? Nós saímos de um jogo com o Sampaio no domingo, tivemos que treinar na segunda de manhã e viajamos na madrugada de terça, né? Com muitas escalas, muito tempo de aeroporto, mas é o que a gente tem, né? Tem que encarar e a gente tem que pensar mais no jogo mesmo, né? Um jogo muito difícil, com a equipe muito bem preparada, que é a equipe do SESI, uma equipe que mescla muito bem a juventude com jogadores experientes, né? E aí nós nos preparamos para isso. É um jogo que vale muito, vale a vaga na Copa LBF, né? Então, eu acho que vai ser um bom jogo. Quem estiver assistindo aí, com certeza vai assistir um jogo muito bom. Perfeito, obrigado, bom jogo, viu? Obrigado por falar com a gente, obrigado mesmo. Tem o técnico do SESI Araraquara, o Fábio Apolinário, está aqui do nosso lado já chamado. Fábio, boa noite, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Falei com o Ronaldo agora, ele falou que é um jogo muito parelho, muito complicado. Você enxerga da mesma maneira, duas equipes bem parelhas para o jogo de hoje? Uma boa noite. Boa noite. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que trata-se de uns elencos mais fortes da competição. O Cerrado montou, conseguiu elevar o seu nível com relação ao ano passado, então montou uma grande equipe e tem tudo para ser um grande jogo. Acho que vai ser um jogo de detalhes, onde quem souber equilibrar o fator defensivo e ofensivo com menos erros, eu acho que leva uma ligeira vantagem. Então tem tudo para ser um espetáculo. Quem ganha com isso é o torcedor. Perfeito, Fábio, mais uma vez, obrigado, bom jogo, viu? Obrigado mesmo por falar com a gente. Informação para quem está em casa acompanhando a transmissão aqui do GE. A Vitória segue fora da equipe do SESI, uma lesão no pé. Não jogou os últimos 2 jogos, segue de fora mais uma vez. Quem sabe nas próximas partidas a Vitória pode estar de volta aí ao time do SESI Araraquara. Gil, é contigo. É isso aí, a Vitória está bem aqui do nosso lado praticamente, né? Bem aqui próximo aqui à nossa posição de transmissão, né? Tá ali conversando inclusive com o nosso amigo Felipe Caires, né? Que vem aqui também cobrir a partida. É isso, meus amigos, nós ouvimos os dois técnicos, né? Antes da gente escalar os times, Michael, o que você achou dessas entrevistas dos dois? Eu acho que é isso, né? Os dois falando nessa linha do jogo ser bastante parelho, e aí eu trago uma fala do Apolinário que fala da questão do erro, né? É importante não errar, é importante ser concentrado durante toda a partida. A oscilação pode entregar o resultado para outra partida, para outra equipe. Então a gente espera que as equipes entrem concentradas, porque de fato é um jogo bastante parelho, Gil. Não tenha dúvida. Então a gente vai na sequência conferir a ficha técnica da partida, né? Com os dois quintetos que iniciam o jogo e também a equipe de arbitragem. A gente começa mostrando o SESI Araraquara, né? Que tem o quinteto que já é conhecido da galera, né? Com a ausência da Vitória Marcelino. Então nós temos a Débora para jogar na posição 1, temos também a Kaká que pode fazer tanto a posição 1 quanto 2, a Maisa Marçal para jogar na 3, a Evelyn Larissa para jogar na posição 4 e a Aline Moura na posição 5. Esse é o time do Fábio Apolinário, quinteto titular para você que se liga com a gente. Já o Cerrado Basquete também está confirmado. Cerrado Basquete vem com a Hilary Argueta na posição 1, temos a Beatriz na posição 2, Tainá Paixão para fazer a 3, Licinara e Sassá. Licinara e Sassá podem alternar nas posições 4 e 5, né? Aliás, é um garrafão de respeito o do Cerrado Basquete. Muito bem, então os quintetos iniciais anunciados e agora vamos com o trio de arbitragem, né? A arbitragem que também está
confirmada a arbitragem toda de os homens de preto. Os homens de preto hoje que vão comandar a partida. Então nós temos o comando de Marcos Fornes Benito. Marcos Benito como árbitro, os fiscais Fernando Leite e Júlio Toledo. São eles aí, só o Benito olha o Benito voltando aí, ó. O Benito tá correndo pra tudo que é lá, tá se mantendo aquecido. Se bem que Araraquara é fácil de aquecer, né, Michael? Muito fácil, né? O calor de Araraquara, né? Quem já passou por aqui sabe que aqui é bastante quente. E essa equipe de arbitragem, né? Que é sempre muito técnica, uma qualidade muito elevada, mas que não tem muito trabalho, né, Gil, do ponto de vista comportamental, porque as meninas jogam de um fair play, que é uma coisa impressionante, e isso ajuda bastante também a arbitragem. 24. É isso aí, meus amigos. Então nós temos tudo pronto para você que se liga com a gente. E ó, no time do SESI aqui no banco nós temos a Tainá Silva, número 3, temos a Clara Pestilho, número 7, também a Micaele Freitas, número 13, a Lorena, número 21, e a Isabelle Cristina. Isabelle Cristina também está aqui com a 23, além da Lau Isaías, 25. Então essas são as opções do Fábio Molinari no banco de reservas. E agora o Cerrado tem aqui a Lê Lisboa, com a número 10, a Giovanna Carey, número 12, que eu brinco sempre falando que é a prima da Mariah Carey, porque a grafia do sobrenome é igualzinha. A Júlia Lima, número 18, a Gabi Sena, número 77. Então é um banco até reduzido. Essas são as opções do Ronaldo Pacheco hoje aqui. Pequenas brincadeiras, né, para você que está chegando agora na transmissão, não vai faltar também, além, claro, de um grande jogo. E aproveitar, Gil, que você falou do banco, né, o banco da equipe do Cerrado um pouquinho menor, é muito importante você vir jogar aqui em Araraquara e saber usar a equipe toda. Por quê? Porque o Césio, o Apolinário, tem essa questão de usar muito as jogadoras do banco. A minutagem das jogadoras do banco é bastante alta quando a equipe joga aqui em Araraquara, e isso vai ter um reflexo lá depois no final do terceiro período, quarto período, quando a equipe ainda tem bastante fôlego. Se a equipe visitante não souber usar bem o banco, isso pode ser um fator também preponderante aqui nesse jogo em Araraquara. Gil. E ó, o time do SESI Araraquara também tem aqui, né, não só do destaque o desfalque da Vitória Marcelino, como também da Bia Anés, né, aqui do lado dela, e também da Sossô, que está do outro lado do garrafão. A Sossô, que também é outro desfalque e tanto, né. Então, de fato, esses 3 desfalques acabam fazendo falta para a equipe do SESI hoje. Gil, pois não? Informação, conversando com o Michael Hartmann antes da transmissão sobre a questão de sempre as equipes que vêm até Araraquara enfrentar o SESI vem com um elenco reduzido, né? A gente vê aqui mais uma vez hoje 10 atletas na equipe do Cerrado. Conversando aqui com o Fábio, ele explicou pra gente que a LBF ela tem como costume pagar para as equipes viajarem 14 passagens aéreas, ou seja, 4 da comissão técnica e 10 atletas. E muitas dessas equipes optam por não pagar aí as passagens aéreas de outras atletas para viajar. O SESI paga, vai com o elenco completo para todos os jogos. Outras equipes, pela questão financeira, optam por essa disponibilidade da LBF em pagar 14 passagens e fazem a viagem aí com 4 integrantes da comissão técnica e 10 atletas. É isso aí, então vamos aguardar o início da partida. Só lembrando aí, né, que na classificação aqui o Cerrado está em terceiro lugar. Ambas equipes têm 6 vitórias e 2 derrotas. Mas o Cerrado, por exemplo, tem 622 pontos pró, 492 pontos contra, saldo de 130. Já o time do SESI tem 548 pontos pró, 469 pontos contra, o saldo de 79. Então por isso que o Cerrado está em terceiro lugar e o SESI é o 4º colocado. E a curiosidade é que ambas as equipes têm 2 derrotas, as duas para Campinas e Sampaio. Pois é, que são as outras 2 equipes, né, Gil, que vão brigar também, são equipes aí postulantes ao título, né, e o Cerrado entra nesse grupo também de equipes postulantes ao título. E aí, né, você citou a Vitória, que está aqui pertinho da gente assistindo o jogo. A gente vai tentar entender também como é que se comporta esse SESI sem a Vitória, né, 2 partidas já. Essa vai ser a terceira sem a Vitória, uma jogadora muito importante. E a Sossô também, né, que faz falta. A Sossô, jogadora de seleção do basquete de 3 também. Sossô, que já é uma lesão mais complicada, vai ficar fora aí da temporada, uma lesão mais grave no joelho, né, Gil? Exatamente. Mas de qualquer maneira as 2 equipes estão, olha, com quintetos fortíssimos, e até a Sussuarana veio acompanhar o jogo, pra você ter uma ideia, né? Sempre presente. Não, sempre não, porque é a primeira vez que eu vejo ela aqui nesses dias que eu venho pra cá. A Sussuarana? É. Os outros jogos que eu fiz aqui ela não tava aí, não. Gil. É verdade, mano. Eu não, quando eu sou dia, eu não vi ela aqui não. Hoje ela tá aí.
É verdade, Rapaz, é verdade. eu acho que eu vi ela aqui o jogo passado, hein? Só se ela deu uma de golfinho, sabe? Mas a Sussuarana tá aí, ó. Tá mais agitada do que milho em panela de pipoca. Vamos que vamos, galerinha! Estamos na expectativa de começar esse jogo. Não é um jogo, é uma decisão. Quem vencer garante a vaga na Copa da LBF. E você vai curtir no G.Globo todas as emoções, todos os detalhes a partir de agora. E aí uma informação também, Gil, você está falando e destacando muito bem isso, né? Que quem vencer garante a vaga na Copa. O César Araraquara, que se perder vai ficar fora e ficaria fora pela primeira vez. Desde que foi criado a Copa LBF, o César disputou todas as edições. E ganhou todas as edições. Exatamente. Marcos Benito já está com a bola nas mãos para poder dar início ao jogo. Como eu falei, hashtag LBF no GE, para você participar com a gente. Quero ver sua mensagem aqui no Twitter, hein? Se vocês quiserem marcar a gente nas redes sociais, fiquem à vontade, tá? Pode marcar @ge.eptv, que é a nossa página no Instagram, onde você fica bem informado com todas as informações, as reportagens que saem do Globo Esporte, apresentado pela Bruna Figagra, né? Também o Alexandre Azan, com aquele quadro terça de segundona, que é sensacional. De ontem tava Figuraça, hein? Figuraça. Aliás, a região tá feliz aqui, né? Porque já tem um time garantido na Série 3 do ano que vem. Exato. Inter de Livedor e São Carlense vão jogar aí nos próximos finais de semana para ver quem vai subir para a Série 3 de 2027. No próximo domingo, às 10 da manhã, em São Carlos, no Luizão. Depois, na outra sexta-feira, às 4 da tarde, ali na Bebedouro. Exatamente. Aliás, sexta-feira, 4 horas da tarde, realmente vamos ter que procurar se é feriado lá, porque é um pouco estranho. Será que é porque o pessoal quer emendar para o dia 1º de maio? Ah, pode ser. Faz sentido, viu? Sextou, né? Ó, olho nas armadoras, hein? Tanto a Débora quanto a Hillary são craques de bola. A Hillary Guetta vem fazendo grandes jogos, tá? Então vamos ficar de olho. E a Bia também. É isso aí, professor. Vamos nessa então. Valendo a última vaga para a Copa da LBF. A partir de agora você vai curtir o melhor do esporte na tela do G.Globo. Está valendo para você que se liga com a gente. César Araraquara encerrado, já corre atrás da bola. E você é o nosso convidado a seguir, curtir e compartilhar. O Shazam, começando com tudo a Kaká. Olha, começa com tudo, com o primeiro Shazam do jogo aí, Marcos. Mãos quentes para Sassá para chegar já arremessando e colocar lá dentro, Gil. Deixa eu ver a Tainá Paixão trazendo o Cerrado para o ataque. Licinara com a Sassá, vem bola de fora, bateu no ar e não caiu. O rebote ficando com a Débora. E a Débora mete marcha nesse ataque, já coloca a Kaká para correr aqui do lado direito. Agora o César vai jogando pelo meio. E abriu para Débora, vem bola de fora também. Um Shazam, o segundo já, hein? O pessoal tá homenageando muito bem homenageado o nosso saudoso Oscar Schmidt. Sem dúvida nenhuma, hein? Aliás, dedico essa transmissão à família dele, que de fato, nosso grande ídolo do basquete, acabou nos deixando aí no último final de semana. Ó, se cair mais uma do César, o Ronaldo Pacheco vai parar o jogo, hein? Vamos ver, não teve sobra agora. A Sassá colocou essa bola pra fora. E o César vai continuar no ataque agora, saindo do fundo de quadra. Faltando 8h58 para jogar nesse primeiro período. Deixa eu ver a saída de bola da Débora no passe picado com a Aline Moura, encarando a Licinara, um dos duelos da tarde e noite aqui em Araraquara. Vamos ver a mais a Marçal para a bola de fora. Vem Shazam! Mais um Shazam, mais uma bola de 3 aí. O Cerrado optou por começar a partida numa marcação em zona e tem deixado espaço para as bolas de 3 e o César vai aproveitando, já abrindo 9-0 na partida, Gil. É isso aí, vamos ver a Tainá Paixão, encarando a equipe do Cerrado, trazendo o Cerrado para o ataque, acabou tomando um toco da tabela ali, a bola fica perigosamente dentro do garrafão. E agora o César vai puxar esse contra-ataque aqui. Deixa eu ver a Débora, coloca para correr aqui, vai para cima da Hillary, corta bonito aqui, abre na ponta. Aqui para Maísa Marçal, acaba sofrendo falta aqui. Só uma coisa que a gente não combinou, o nosso contra-regra hoje aqui, que ele tá bem na minha frente aqui, filmando aqui. Nosso querido Vitor Diagonel. Tem que avisar para ele que ele tá na minha diagonal aqui, viu? Exato, que Diagonel na vai ter que diagonal. puxar ele para ele vir um pouquinho para cá. Né? Deixa eu ver a Kaká aqui, ó, deixando a bola para a Débora. Vamos ver a Débora trazendo a equipe. Isso, garoto, muito bom. Olha nosso que Vitor Diagonal, é isso aí, ó. Deixa eu ver aqui o César que vem para o ataque. A Débora vai ter que chutar, hein? Bateu na tabela e não caiu, o rebote da Sassá. E agora vem a Tainá Paixão, trazendo o Cerrado para o ataque. Deixa eu ver a Tainá.
A Tainá tomou uma trombada ali, mas a princípio foi jogada legal. E a bola vai ser do SESI de novo ali. Bom, 2 minutos e 4 de partidas jogadas até agora, nenhum pontinho do Cerrado Basquete e o SESI nas bolas quentes, né? Tá tendo espaço, tá sobrando um pouquinho de espaço, tá arremessando e até agora 3 cestas de 3 para 9-0. Mas deixa eu falar um negócio, o ritmo do jogo começou acelerado. Alucinante. É isso aí. Beat acelerado começou o jogo aqui. Deixa eu ver a Débora. Tá tendo a bola, deixando a Maísa Marçal. E aí ela mete marcha nesse ataque, já faz um belo corte aqui pra cima da marcação. A bola vai sobrar aqui e lá vem a Kaká. Virou o jogo lá na Maísa Marçal, hein? A Maísa também faz uma diagonal aqui, ó. Solta pra Kaká. Vem bola de fora. Não caiu. Rebote aqui da Hillary. Lá vem a Hillary. Argueta acelerando a resposta do Cerrado. Bola aberta na Bia. Bia virou na Sassá. Chegou na Tainá Paixão, encarando a Maísa. Volta com a Sassá, tem espaço pra bola de fora. Vem Shazam! Tá aí a Sassá! Só pode de 3? Minha pergunta era essa também. Será que só tá valendo de 3 aqui? A gente não sabe? Essa bola, esse Shazam da Sassá foi especialmente para a Laís, que tá acompanhando a transmissão, com certeza. Deixa eu ver a Kaká. Marcada aqui pela Tainá. Chama pro jogo a Maísa Marçal. Aí vem espaço de novo, ó. Chama que vem. Ih, não veio não. A bola caiu, ficou nas mãos da Bia. A Bia já mantém o controle aqui, trazendo o Cerrado para o ataque de novo. 6:50 para acabar o primeiro período. Só que acabou dando errado o passe final. E aí, a bola vai ser do SESI mais uma vez. E a segunda bola que escapa da mão da El Salvadorenha, né? Da Salvadorenha Arqueta, ela tenta passar pela marcação e a bola escapa pela segunda vez. É isso aí, ela que é um dos reforços do Cerrado para essa temporada, vem fazendo grandes jogos, sendo geralmente a válvula de escape da equipe de Brasília. Maísa com a Evelyn Larissa. De novo chegou na Kaká. Marcado pela Tainá Paixão. Teve a troca. Falta de ataque da Evelyn. O contato da Evelyn foi irregular, né? Exagerou um pouco na dose ali. A falta foi bem marcada pela equipe do Cerrado. Esperou o contato. O contato veio. Falando em vinho, ô Pedro, o fotógrafo tem que tirar uma foto nossa hoje, né? Precisa, por favor, né? Eternizar o trio. Exatamente. A Bia tá bem brava com a arbitragem aqui, viu, Gil? A Bia é uma das grandes jogadoras da equipe do Cerrado Basquete. Figuraça. Deixa eu ver aqui. Tabela rápida. Ó, troca passes rápidos a equipe do Cerrado. Essa é a Licinara. Aí a Hillary Argueta vai pro tiro de 2. Mais 2. Aí os 2 pontos do Cerrado. Faltando 6:10 para acabar o primeiro período, hein? Kaká já solta na Débora. Agora o SESI vem pelo ataque. A Bia tá na marcação. Tenta enganar a marcação. Tabela rápida com a Aline Moura. Aí a Débora opta pelo passe para a Aline e já tá parado o jogo. Não valeram os pontos. Pablo Polinário virou estátua aí, ó. Falta da Bia, mais uma vez. E vai ter troca. A Lete vem aí. Eu tô sentindo a marcação da equipe do Cerrado, Gil, um pouquinho lenta. Precisa ter um pouquinho mais de mobilidade para acompanhar esse ataque do SESI. Tá tendo um pouquinho de facilidade o SESI para criar nesse início de partida. E tá vendo justamente em cima da Bia, né? Foi ela que sai pra entrada agora da Lete. Ó, a Evelyn Larissa. Não caiu. É a Lete Lopes. Enquadra. Ex-jogadora do SESI, na quadra também. Deixa eu ver a Hillary. Falta nela já, hein? Tá parado o jogo já. Realmente o ritmo tá... Olha, tá um negócio absurdo, cara. Tá numa rotação alta esse jogo. Como a gente já esperava, né? Essa que é a verdade. Vale vaga na Copa da LBF. Já temos confirmados Campinas, Santo André e Sampaio. Essa competição que acontece no final do mês de maio no ginásio Laís Helena, lá no Complexo Esportivo Pedro de Antônia. Fica ali o estádio Bruno Zé Daniel e tudo mais. Vai ser um final de semana eletrizante com essa Copa da LBF que já entrou no gosto da galera. Deixa eu ver a Tainá Paixão. Deixou pra trás a Kaká. Nossa! Tomou uma trombada da Aline Moura ali. Foi marcada a falta. Na verdade, foi a falta da Aline. Foi a falta da Aline Moura mesmo, né? Subiu a muralha em cima dela, né? A falta foi da Aline Moura, ó. Aline Moura. Pim, isso é louco. Bateu na massa ali, bicho. A Kaká até tentava fazer uma falta ali na linha de cintura. Aí a Aline Moura falou, deixa comigo. Mas a falta, na verdade, foi no lance com a Licinara. Que é a Licinara que tá indo pro lance livre aqui. E aí converte o primeiro lance livre. Grande Licinara, Gil. Tive o prazer de trabalhar como repórter em Americana, na época do Unimed Americana. A Licinara jogou por lá. Depois Licinara teve também passagem no exterior, jogou no Corinthians e agora reforçando essa equipe do Cerrado. Aliás, pra galera que narra os jogos, é Licinara, tá?
porque tem gente que erra o nome dela aí, que eu tô sabendo. Deixa eu ver a Débora aqui, ó. Encarando a Leti Lopes. Olha a Licinara aí, ó. A Licinara joga demais. E agora vem a Hillary. Ó, tenta cortar aqui a marcação da Kaká. Licinara. Sobrou pra Sassá. Sassá colocar mais 2 pontos. E já tá 9-9. Tem até leque lá no banco do Cerrado que eu vi, hein, bicho. 2. 2, aí sim. E tá tudo igual, hein, gente. Você piscou, o placar tá igualado aqui. Vamos ver a Kaká. Ih, rapaz. Bola recuperada pela equipe do Cerrado, hein. Eu não sei não, se não cair a próxima do Cerrado aí, o Fábio Apolinário vai parar o jogo. Aqui a Hillary não teve domínio na ala direita. E aí por isso a bola vai voltar a ser do César. O jogo tá muito corrido, né, Ju? As duas equipes correndo muito, disputa física, as duas brigando muito, muita bola travada entre elas. O jogo tá correndo que nem aqueles carros na Ayrton Senna, né? Sabe aqueles carros importados que passam na faixa da esquerda? Tem uns que passam nos outros parecendo cone. Você não vê nem a cor. Exato. Ó a Aline Moura aqui, marcada pela Licinara, pede movimentação, hein? E aí as peças do tabuleiro vai mexendo. Vamos ver a Kaká, volta com a Aline, tem espaço, a Aline vai pro chute de 3. Bateu no ar, não caiu, rebote com a Aline Hillary. Cortou bonito a Débora. Abre espaço, vem trazendo o Cerrado para o ataque. Vira o jogo pra Leti, sozinha na esquina. Aí ela faz o passe lá dentro pra Licinara, ela domina e deixa pra Sassá, pra bola de fora. Shazam! Bela jogada, hein? Eu falei que se caísse mais uma dos 10 ele ia parar, eu falei. Belíssima jogada agora da equipe do Cerrado, rodando a bola, fazendo esse inside out para depois esse arremesso de 3, passando pela primeira vez na frente do placar a equipe do Cerrado. Para o jogo, Fábio Apolinário aí, Pedro. Vamos ver agora o professor que pediu a parada técnica aqui agora, hein? Esses pick and roll que elas estão indo por cima e acelerando, a gente está fazendo bem, a gente está encaixando bem, só que aí a gente sai e já põe picado, porque sempre tem alguém esperando aqui. A gente consegue rodar a bola e jogar lá no fundo. Essa bola vai fazer o pop ou não vai entrar rápido? Não, vai entrar rápido. Agora, só situações onde for combinado, nossa, que nós vamos fazer isso. Agora a gente precisa acelerar um pouco mais. Nós chegamos desequilibrando, só que o problema é o seguinte: a gente já quer desequilibrar e jogar de primeira. Roda um pouco mais. Então vamos supor, nós estamos em 4 abertos. Se for com a Aline, melhor ficar em 4 abertos. A Aline bloqueia e vem para debaixo da cesta. Se não for com a Aline, vai trocar, né? Já está querendo desequilibrar aqui de primeira. Espera a Aline subir, vai receber de ponto de ligação, a gente joga o pick and roll do lado contrário. Aí acelera de novo, a gente pode correr a bola dentro e correr a bola fora. Um pouco mais de paciência no ataque, a gente tem que chegar rápido. Bloquear, não precisa jogar já rápido de primeira. Roda mais um pouco, e aí a gente agride elas. Se chegar aqui, a bola tá atrasada e vai ter que correr. Ó, olha só. Fundo. Nós estamos parando a bola. A Sassá tá aqui. Nós estamos tirando a bola do lado contrário. Ela tá pegando a bola para arremessar sozinha aqui no meio. Nós temos que dividir a quadra aqui. Ela tem que ficar na dúvida se vai passar ou não. Ela tipo venha dar esse passe extra. Ela vai fintar e depois vai arremessar. Pedindo, Michael, aquela questão de tempo, né? Pega a bola, acelera, chega no ataque, mas pensa antes de arremessar, Michael. É isso, exatamente. E trabalhar um pouquinho mais essa bola também, né? Começou o jogo ali fazendo 9-0 com arremessos rápidos de 3, deu certo, mas quando foi para trabalhar um pouquinho mais a bola, o César não conseguiu. É para isso que tá chamando a atenção aí o Fábio Apolinário. É isso, você que tá aí ligada com a gente aqui, Ju Arruda narrando sempre comentários de Michael Hartmann, reportagem de Pedro Coralha, os trabalhos técnicos de César Leite. Grande César Leite. DJ César Leite. Ei, rapaz, isso aí parece que ele tem 6 braços aqui fazendo tudo. É verdade que ele aqui. tocou no seu casamento ou não? Ele não tocou, mas Não? poderia, viu? Olha aí que beleza. Poderia, eu lamento muito até por isso. Viu? Vamos que vamos então, vai dar a saída da equipe do SESI, faltando 4h29 para o fim do primeiro período. Você curtindo no GE. Globo, as emoções de César Araraquara encerrado. É a última semana do primeiro turno da LBF, olha mais a Marçal aí, acabou ficando pelo caminho, ó, não caiu. E agora vem a resposta do Cerrado, da velocidade aqui da Leti Lopes. Recomeça com a Sassá, e aí tem espaço, vem bola de fora. Ei, Shazam! Olha a Sassá aí. É, então. Segura que eu quero ver, hein? Deixa eu ver. A Aline Moura com a Maísa Marçal, recomeça com a Débora. A bola forçando esse passe aqui com a Clara. A Clara entrega pra Kaká, virou na esquina pra Débora. Recomeça na Kaká, até olhou. Agora sim, chutou pra 3, não caiu. Rebote sempre
com a Hilary Argueta e ela mete marcha mesmo, hein? Passa aí, não deixa cair não, meu filho. Vamos ver essa bola que vem. Ah, tá. Nossos microfones estrategicamente posicionados, você não perde nenhum detalhe aqui na transmissão. Ô Gil, e se de um lado o Apolinário tá pedindo para trabalhar mais a bola, o Cerrado tem conseguido vantagem, né, no placar agora, exatamente fazendo o contrário, definindo rapidamente as jogadas. Tem jogado assim nesse momento a equipe do Cerrado. É isso aí, meus amigos, é praticamente uma decisão. Quem vencer garante vaga na Copa da LBF, onde já estão confirmados Santo André, Campinas e Sampaio. E na semana que vem já tem o segundo turno, hein? Olha, Lisboa subindo junto com a Kaká e teve falta marcada. 2 pontos e mais a falta em cima da camponesa Kaká. É uma jogada, primeiro, muito técnica, mas também de muita raça, né? Ela faz ali a primeira tentativa, consegue pegar o próprio rebote, já faz o arremesso em seguida, sofreu a falta, a bola cai. Então, são os pontos mais o lance livre, Gil. É isso aí, a Lisboa estava nos 2 lances, né? Deu o primeiro toco e depois acabou cometendo a falta. E aí a Kaká, Karina Martins, está indo para o primeiro lance livre. Aliás, o primeiro não, o único, né? Que é o lance de bonificação. Depois desse silêncio absoluto, acabou não dando certo e aí vem o ataque do Cerrado. Às vezes a gente comete algumas gafas, viu, meu caro Michael? Acontece. Estamos ao vivo e é para isso mesmo. E a Kaká, que veio, foi um belo reforço vindo do Sampaio ano passado. O César foi lá e buscou a Kaká. Olha o Lete Lopes aí pra bola de fora. Que isso? Mais um Shazam. A Lete Lopes também tá com a pontaria afiada. Realmente caiu mais uma de 3 aí. Aliás, o Cerrado só fez bola de 3, é isso? 18 a 11? Teve uma jogadinha aí, né? Depois a gente vai conferir certinho aqui os nossos números mágicos. Deixa eu ver a Aline Moura aqui com a Kaká. 3 segundos para chutar, no passe picado com a Aline Moura, tem falta. Mais uma falta da Aline Lisboa. Tá aí na paixão e ali estão se lamentando. A Aline tá até falando, diga lá. Falaram de andada, né? Mas claramente a segunda falta da Lisboa na sequência já, e ela que reclamou que a Aline Moura tinha andado. Perfeito, então. Ô Gil, o Cerrado já teve 2 arremessos convertidos, bolas de 2 pontos. Perfeito, então. Então é só fazer só fazer as contas. São 4 arremessos de 3 pro Cerrado e então 2 arremessos pontos. de 2 pontos. 12, 14, 16, tá faltando. Tá faltando 18. ponto aqui, né? Tá faltando. Você põe 3 jornalistas na transmissão pra fazer conta, é isso que dá. Não dá, rapaz. Vamos chamar o Gerson Pereira Teixeira pra ajudar. Eu até ia jogar a culpa no Scout aqui, que não atualizou ainda, mas é um fato, né? A matemática não é muito a nossa. Enquanto isso, a Aline Moura converteu os 2 lances, hein? Anotou ambos e a diferença cai para 5 pontos. Faltando 2:20 para acabar o primeiro período. Deixa eu ver o Cerrado vindo para o ataque aqui, ó. Passe na fogueira para Sassá. Não teve a volta de quadra. A Sassá continuou com a bola. Girou e deixou para trás a Aline Moura. Vai para jogada individual. Sassá! Sassá! E jogadaça da Sassá, hein? Gastou especial bonito agora. Vamos que vamos com o César de novo, hein? Ficou aquele silêncio absoluto depois da minha narração. Eu não entendi porquê. Deixa eu ver a mais uma ação. Deixou pra trás a Lete Lopes. Forçou um passe picado, Não, rolou um pé bola. eu posso explicar o silêncio, Você Gil. tava tomando água também, creio, né? Não, é a minha tentativa de tentar entender quais são os pontos que faltam. E a resposta é mais óbvia do que parece. É São os lances livres. exatamente. Ei, rapaz. Muito bom, hein? Tá vendo só? Se juntar os 3 no liquidificador, quebra o copo. Nossa. A Hélice vai embora. Débora vai descansar e entra a Mica. A Mica, que é uma das grandes revelações aí do basquete brasileiro, né? Da seleção sub-19 e tudo mais, sub-17. Lá o Isaías entra, a Maria Clara sai. A Lau tá na quadra também e Licinara também veio pro lugar do Sassá. O que é legal é que né, são trocas e o nível continua lá em cima. Exatamente. Kaká. Cadê a opção? A opção é a Mica. Mica volta na Kaká. E aí o passe é aqui no garrafão. Tem bola presa aí. Tem bola presa aí com a Aline Moura. A setinha tá pra que lado aí, hein? Na mesa aí, Pedro. Setinha na mesa aí. Tá pra que lado? Lado esquerdo. Então a bola é do Cerrado. Cerrado. Ao contrário de outro campeonato, né? Que tem um pula 2, né? Aqui é o esquema da setinha. As regras FIBA. Vamos ver aqui. A Tainá Paixão com o Cerrado. Aí ela vai abrindo espaço. E achou no cantinho aqui, ó.
Chute da Hillary que não foi. Não foi lá dentro. A Mika já coloca para correr a Maísa Marçal aqui, ó. E aí a Maísa vai entrando no garrafão. Recomeça com a Mika. Mika com a Lau. A bola foi para lá na Kaká. A Kaká ia servir a Lau, mas não deu certo. Enquanto isso, a Hillary já tá cortando todo mundo lá, hein? De Lisboa, na esquina. Pra Leti, vem bola de fora. Mais um Shazam! E a Leti tá demais, hein? Mais uma vez, né, numa jogada bastante objetiva, rápida do Cerrado pra Leti, que tá com as mãos quentes, colocando as bolas lá dentro. 10 pontos de diferença, Gil. Então, a maior diferença do Cerrado até agora. Estamos aí com 50 segundos finais. Aline Moura, sem querer. Acabou não dando certo, né? Quase que ia dar um chapéu ali na Lisboa, mas... né? Esses 5, 6 minutos finais desse primeiro período não está se encontrando a movimentação do SESI, que é tão marcante, principalmente quando joga em Araraquara. O pessoal tá batendo cabeça agora, hein, Gil? E agora a Giovanna Carey está em quadra. Vamos ver aqui a Hillary indo para cima da Maísa Marçal. Tem falta já. O Fernando Leite, que estava lá no fundo de quadra, que anotou essa falta aí. Falta da Maísa. Segunda falta da Maísa no jogo. Ao som de Full Fighters. Tem medo de voar, Michael Hartman? Nadinha, cara. Inclusive eu adoro. É mesmo? Olha aí. Beleza. Sou um piloto de simulador, tá? Olha só. Olha aí, rapaz. Revelações. Que isso, hein? É isso aí. As verdades sobre Michael Hartman. Vamos ver aqui. Licinara trazendo o Cerrado para o ataque. Ó, Hillary. 7 segundos, hein, Hillary? Recomeça com a Leti. Leti deixou para trás a Mika. Ih, rapaz, escapou. Não deu pro... A Leti assustou a Lê Lisboa com esse passe aí. A Leti foi na Lê, pô, você deu tijolo aí, bicho. Só veio quente demais, né? A Lê Lisboa não passou breu nas mãos, aí a bola passou direto. Exatamente, estão tentando explorar a Leti, que tá muito bem, mas dessa vez não deu certo. Essa é de um seriado que, né, seriado que você sabe qual é. Deixa eu ver aqui a Maísa Marçal, ó, bola pra Kaká. Aí a Kaká deu uma pequena escorregada ali e sofreu a falta ainda. A Kaká, ela é craque de bola, ela tem um talento absurdo, que ela quase que caiu aqui, né? O pé dela passou um pouquinho, mas ela manteve o controle da bola. Isso além de técnica, Gil, é fisicamente muito bem, explosão muscular da Kaká é uma coisa impressionante, essa jogada mostra bastante isso. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? O cara que viu o começo da partida 9-0 pro SESI, foi dar um pulo no banheiro, passou na geladeira para fazer um lanchinho, volta e já vê 23-13 pro Cerrado. Que coisa que é o basquete, hein, Gil? É isso aí, o basquete é maravilhoso. Hashtag LBF no GE. Leona Garcox, como sempre, participando, mandando um abraço aqui pra Yasmin e pra Leti, né? A Cesário, né? A Letícia Rodrigues, que joga em Campinas, né? Feliz demais aqui, né? E ela falou assim, né, agora há pouco, Cerrado à frente depois de 9-0, é muita vontade de ir à Copa. A Marcelino tá aqui do lado, inclusive, né? Não sei se ela voltaria se o SESI, né, garantir vaga na Copa da LBF. Mas estamos de olho. Ela tá do lado da Roseli aqui. 8 segundos, hein? Vamos ver, Mika. Passe curto com a Lau. Volta pra Mika. Vem bola de fora. Bateu no ar e não caiu. Rebote com a Mika mesmo. Vai zerar o relógio. 2 segundos. Bola presa e 2 segundos. E a setinha aí, Pedro? Bola do SESI. Fábio bem agitado aqui, querendo calma. 2 segundos, mas dá pra ter calma com 2 segundos, Gil? Ele falou pra não passar a bola, mas não sei pra quem. E o passe acabou saindo certo, ó. Pra Aline Moura, deu certinho a jogada. Mas o Fábio Molinari, ele não comemorou, pelo que eu vi. Ele parece que se lamentou. Você sabe, ô Gil, você sabe aproveitar bem 2 segundos assim ou não? Cara, veja bem. Depende da circunstância. Certo. Ao som de Dire Straits, final do primeiro período, hein? Primeiro período. Vamos ouvir agora aqui o técnico do Cerrado, o Ronaldo. Vamos lá. Chamou o pessoal aqui, vamos ver o que ele vai falar. As 5 começaram, tá? Vamos acertar essa saída de pressão nossa lá. Lembra que agora tá Bia, Tainá e Hillary. Qualquer uma vai bater. Vamos ficar mais longe, a gente tá ficando muito aqui perto, elas vão espremer a gente na linha. Fica aqui e a Sassá e a Licinara correm pra cá. Bloqueia, corre, abre. Uma que recebeu, essa que não recebeu aqui vai cair no meio. E ela vem dando um apoio aqui, para se a bola apertar ela aqui, vai dar esse apoio aqui. Tentou dobrar 2, passa e aí já ataca. E aí essas 2 afundam e essa vai buscar um lado. Tá ok?
Vamos acertar a saída de pressão e não parar a defesa. A defesa está muito boa, rebote ótimo também, tá? Algumas faltas aí estão estranhas, mas vamos embora, não falar mais, não pode ter falta técnica, nada disso. Continua marcando, estamos marcando muito bem. E continuar avisando os piques, tá? Tá muito certo, tá certinho lá. Tá, vamos lá. Vai lá, gente, vai. Palavra do Ronaldo Pacheco aí. Tá muito bem nos rebotes, né? Como ele bem disse, realmente a defesa funcionando muito bem do Cerrado Basquete. Tá aí a vantagem, 23-15 no primeiro quarto, Gil. É isso aí. O que você achou desse primeiro período, Michael? O Pacheco faz agora ali um chamado para a equipe muito mais ajustando a movimentação ofensiva, né? Tentando fugir dessa pressão que faz na marcação a equipe do SESI e destacando esse lado positivo da defesa, né? A defesa muito bem até aqui do Cerrado mesmo. Se conseguir desequilibrar, vai desequilibrar mais quando tá dentro. Quando tá dentro, vem perseguindo, a gente acelera, entra aqui, aí a bola corre fora. Agora, se ficar trocando, roda mais uma, pivô sobe, a gente joga do lado Se contrário. a pivô a outra já estiver atrasada, fica aqui. Se essa receber, faz o corta pra baixo. Porque se tá ficando aqui, ó, a defesa da outra pivô tá jogando nessa. Bora. Até a Kaká. E a Kaká com a palavra final aí. É isso aí, meus amigos. Vamos então para o segundo período, para você que se liga com a gente também escuta um pouquinho aí dos dois professores desse intervalo, né, de primeiro para o segundo período. E daqui a pouco você vai ter também, né, as entrevistas, né, com um destaque de cada lado para você acompanhar com a gente aqui. E o fotógrafo, hein? O fotógrafo tem que, né, ele fica tirando foto do banner e não tira foto nossa. Vamos nessa então para o segundo período. Para você que se liga no GE. Globo para o Brasil de audiência. Valendo vaga na Copa da LBF, a partida que define a última equipe classificada. Lembrando que amanhã acaba o primeiro turno, hein? Vamos ver a bola de fora da Tainá Paixão. Não caiu. Não caiu, incrível, hein? Amanhã encerra o primeiro turno e já no final de semana já começa o segundo turno. E na semana que vem estaremos juntos aqui com o SESI Araraquara e Maringá. Na terça que vem, já fica anotado aí pra você. Vamos ver a Aline Moura com a Lau. Aí a Lau recomeça com a Maísa, 5 segundos. Aline Moura para a bola de fora. Shazam! As 3 aí para o SESI Araraquara. E o Fábio Apolinário fica bravo, eu não entendi. Não entendi, cara. É um misto, né? Pois é. Não sei se ele preferiu que fosse... Sabe aquele palavrão mais feliz? Exato. Também. Exatamente. Vamos ver aqui a Bia, bateu no ar uma vez, rebote ficando com o SESI, agora vem na Maísa Marçal. Faltando 8h55 para acabar o segundo período. A Maísa realmente tem uma explosão incrível, né? Ela consegue cortes fáceis. Ô Gil, e passa pela marcação, diga. Por mais que tenha saído a cesta da Aline, deu pra ver bem aqui a bronca do Apolinário. Ele quer que trabalhe mais a bola a equipe do SESI. Ele não quer ousadia, ele quer... Ele não quer uma lasanha, ele quer feijão com arroz. Exatamente isso. Entendeu? Ele não quer uma parmegiana de frango, viu, Pedro Corá? Que eu sei que você gosta. Sou fã. Tá vendo? Uma boa fritas. Olha aí. Entendeu? Ele quer arroz com feijão. Um arroz e feijão bem Exato. temperadinho vai bem, né? Vai sempre bem. Vamos ver aqui a Mica. Passe picado com a Débora Costa. Lá vem a Débora, hein? Débora recomeça com a Aline Moura. Passe por cima pra Lau. Boa bola, hein? Pra Lau, mais 2 pontos. É isso que o Fábio Apolinário quer. É isso. E a Aline apontou pra lá e falou assim, é isso que eu quero de você. 8 minutos e 8 para acabar. Vamos ver a Bia. A Bia com a Sassá. Vem bola de fora. Chama que... Ih, não vem não. A bola foi curta. Não, e a gente fala dessa questão de trabalhar a bola. Essa é uma característica marcante nessa história. Nesses últimos anos vencedores, cheios de título, o SESI trabalha assim. Trabalha bastante a bola. Muito volume de jogo, Gil. 3 pontos de diferença apenas. Eu quero mais, hein? Deixa eu ver a Débora encarando a Licinara. Aí ela recomeça. Abre na Kaká. Mica. Na verdade é a Mica, né? É verdade, né? Por que eu vi a Kaká? A Kaká tá sentada ali, bicho. Ih, rapaz, a bola veio parar aqui, ó. SESI bola. SESI bola. Nesse momento a Kaká está descansando. Certo? Na quadra nós temos a Mica, a Maísa. Temos também a Débora. A Lau. Né? E a Aline Moura, que tá aí, ó, encarando a Licinara. No jogo físico, tem falta em cima dela. Tem falta em cima dela, a Sassá diz que não, Licinara também. E o Fábio Apolinário. Ih, rapaz, ó, os dois, hein? Acabou a brincadeira com os dois, hein? Acabou a brincadeira com os professores, hein, Pedro? Botou ordem nas duas casas. Falou, professor Ronaldo, pra lá, Fábio, calma. Assim não dá.
Só porque eu falei no início do jogo que a arbitragem tem vida tranquila, quando a gente fala da parte comportamental, hoje a coisa esquentou, hein, Gil? Tá bem quente o jogo hoje, viu? Realmente, tipo, metade do... Na verdade, nem metade do segundo período, o Fernando Leite já chegou e falou, acabou a brincadeira com vocês dois, senhores. Mas o trabalho quem tá dando são os homens, né? Os técnicos. Então. Mas Leite é isso mesmo, as mulheres dão exemplo, os homens não trabalham. É por aí. colocou o leite na chaleira, o leite ferveu, quase transbordou. Exatamente. Né? Eu esqueci de trazer a bateria hoje. Pois é. Aline Moura, lance convertido. Agora, quem parou o jogo foi... Ronaldo Pacheco. É isso aí, porque a diferença foi embora, né? Um ponto apenas de diferença. O que ele falou no intervalo não aconteceu em quadra, Ju. Então agora ele vai fazer os ajustes que precisa para voltar a equipe pro jogo. Exatamente. Vamos ouvir o Ronaldo Pacheco falar aqui com a equipe. Tá pra zona. Tem que pedir a jogada já, quando já estiver chegando, pedir. Vamos fazer a alta, tá? Tranquilo para fazer a alta? A alta, pivô subiu aqui, a outra vai passar embaixo para a gente jogar aqui. Não deu, tem inversão desse lado aqui, tá ok? Fica preparado, a pessoa da inversão já pronta para receber essa bola. Tá? Então, zona bem ativa lá, do jeito que a gente fez no treino hoje lá, a nossa marcação da zona. Pode tentar uma aí, eu acho que de repente tem esse espírito de O ataque fazer a jogada aí? Sim, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Vamos tentar a alta primeiro, senão a gente vai fazer aí, tá? Mas a zona tem que ser ativa, a gente tem que falar mais, tá? Você embaixo, você bola e tá com confiança. Não chutar por chutar, eu tô aqui, eu vou chutar a bola. É que você vai meter, entendeu? E outra coisa, vamos procurar rodar mais a bola. A gente às vezes tá pegando, ficando, a defesa justa. Vamos rodar mais a bola. Ele quer atacar em I, a opção passada pela Bia. E é aquilo que a gente falou, o que a gente começou antes, né? Eles querem acertar agora a mão, o que não aconteceu nesse início do segundo período, Ju. É isso aí, diga lá, Michael. É isso aí, né? Tem que ter essa cobrança, né? É interessante que há pouco tempo atrás o Cerrado estava muito contente com a marcação e a coisa parece que desandou aí nesses últimos minutos, Gil. É isso aí, você que está aí ligada com a gente, faça como a Gil Célia ligada lá em São Paulo, acompanhando também, participando da hashtag LBF no GE. Você que se liga com a gente, continue deixando o like aí, se inscrevendo. Eu já ia falar, já estava pensando que era outro canal, ó, pra você ver. Vai vendo aí. Não tem essa de se inscrever não, você não precisa se inscrever, só se abrir o link e assistir ao vivo. Vamos ver a Sassá, chutando com mais 2 pontos. Acabou batendo no ar e não caindo. E agora vem a Débora. Débora virou a Aline Moura, chegou aqui na Maísa com a Laura na Aline Moura. Esse trabalho. É esse tipo de trabalho que o Apolinário quer. Bola rodada, volume de jogo para conquistar as cestas. É isso aí. Fábio Apolinário olhou pro banco e falou, é isso, cabeça, é isso aí. Olha o passe da Bia, ó, pra Licinara, não caiu, voltou nela. Ó a Licinara, olha o que ela faz, rapaz, mas não caiu. Ganhou de 5 sozinha. Pois é, ela contra a Rapa, mas acabou não tendo sorte na finalização. 6h43 para acabar o segundo período. É a LBF no GE, você curtindo no GE.globo. Estamos juntos ao vivo, direto aqui do ginásio do SESI em Araraquara. Mas a Marçal com a Aline Moura chegou lá do lado esquerdo com a Débora, passou pela Mica. E aí a Mica chuta, só que não cai. Mais um rebote na conta da Licinara. E agora vem a Tainá Paixão encarando a Lau. Na esquina para Bia. Bia com a Sassá. Volta na Bia. Bia chuta para mais 3, não caiu, né? E agora vem a Débora. Vamos ver a Débora aí, ó. Encarando a Hillary. Aí a Débora pede a movimentação da sua equipe. Mas a Marçal recomeça com a Aline Moura, marcada pela Bia. Essa é a Mica. Mica no passo picado para Débora. Débora abre aqui para Maísa Marçal. Tem livre. Tem livre não, tem liberdade, né? Eu errei a palavra, ela errou o lance. É isso. 5h47 para acabar. Mas parece que as duas equipes assumiram o que os técnicos falaram, né? Chegam no ataque rápido, mas pensa, calma, trabalha a bola. Vamos ver a Licinara, recomeça na Hillary. A Hillary ameaçou uma invasão ali no garrafão, mas entregou para a Sassá. E a Sassá vira essa bola aqui para o lado esquerdo. Ó a Bia, achando espaço para o chute. E aí zerou o relógio. É para pensar e trabalhar a bola, mas nem tanto, né? Você tem 24 segundos para trabalhar essa bola. É um erro de concentração agora da equipe do Cerrado. Sai Marçal, entra Kaká. Faltando 5 minutos e 29 para o fim do segundo período. O locutor tá loucaço, hein?
Vamos ver a equipe do César chegando. Débora. Bola desviada pela Lete. Vai seguir no ataque o César na quadra. Comissão técnica do César gritando, atenção, 10 segundos, faltam 3, mas grita 10 para dar mais ânimo, né? Tá certo. Tem que ir, né? Para poder a galera pensar rápido. A Sassá com a Bia Licinara. Licinara tem a Tainá Paixão, aí recebe, faz o passe por cima para Licinara, recomeça com a Bia vai pra bola de fora. Bateu no ar, não caiu, rebote. Licinara, como sempre. Lete com a Tainá Paixão, chegou na Bia, bola ali com a Sassá. Sassá entrega para Lete. E a Lete chutou e não caiu. E Gil? Falta da Lete na Cacá. Diga. A Arena Lisboa, no intervalo do Cerrado, falou: não chuta de qualquer jeito. Eu tô aqui, vou chutar. Não, tem confiança, roda a bola. O Cerrado tá errando bastante essas bolas que seriam tranquilas no primeiro período. Agora, errando bastante essa bola, até mesmo dentro do garrafão. E a gente falou isso no início da partida, que seria um jogo de concentração e que os erros poderiam custar caro. As duas equipes têm errado ofensivamente nesses últimos minutos. E agora parado o jogo com mais uma falta a favor. A favor do SESI, mais uma falta da Bia, terceira dela. E o locutor elogiou o árbitro agora. O locutor soltou uma bela marcação, Fernando Leite. Essa eu não tinha visto ainda não, viu? São daquelas coisas, né? Jamais elogie goleiro, árbitro, antes do jogo acabar. Mas o locutor do ginásio elogiou o árbitro. Narrar o lance do árbitro é uma coisa que ele poderia guardar com bastante carinho. E agora deu falta de ataque. Falta da Débora. É isso aí. Falta de ataque. A bola volta a ser do Cerrado Basquete. O placar já tem um tempinho que está parado nessa vantagem de 1 ponto para a equipe do SESI. E aí rapidamente passar os números individuais, né, das pontuadoras. A Sassá do Cerrado tem 13 pontos e a cestinha da partida do lado do SESI, a maior pontuadora, Aline Moura, com 11 pontos. Vamos ver a Tainá Paixão trazendo o Cerrado para o ataque. Bola para Lete, da lateral de garrafão, ela chuta, passou direto e ficou nas mãos da Aline Moura. Agora vem contra-ataque. Aline Moura recomeça. Tá aí a Débora querendo opções, não tem opção, ela vai tentar resolver sozinha, ela pede movimentação aí, ó. Vamos nessa, galerinha, se mexe aí, viu? Não é xadrez. Mica com a Cacá. Cacá marcado pela Tainá Paixão. Volta na Mica. 3 segundos, hein, Lau? 3 segundos, olha, vai ter que chutar. Chuta que vem. Vem, Chazão! Isso! É Lau! Mais 3 é pelo César. Fábio Apolinário foi a loucura agora. César na frente do marcador, 26-23. Eu quero mais, hein? 3h37 para acabar o segundo período. Deixa eu ver a Sassá aqui na jogada. Ih, rapaz, essa bola não caiu. Chorou muito, hein? Vamos ver a resposta. O César mete marcha aí com a Débora na Mica. A Mica recomeça com a Aline Moura. A Aline Moura vai encarar a Sassá. A Sassá volta nela. Aí ela volta lá na Cacá. Escapou. E aí o Fábio quase que mergulhou na quadra, o Fábio. É a segunda vez que escorrega a Sassá na partida já, hein, Gil? A Cacá acabou deixando essa bola escapar. Hilary não caiu. E agora a bola volta a ser do César com a Débora. Eu achei que ia marcar falta agora na Aline, hein? Então, pois é. Vai ter alteração dupla aqui no César, vem a Marçal e Maria Clara. Resta saber quem vai sair para elas entrarem. Vamos ver a Cacá. E agora vem bola de fora da Aline Moura. Shazam! Sabe mais muito, 3 hein? para o César Araraquara, para o jogo de novo, Ronaldo Pacheco. A Aline Moura se torna agora a cestinha da partida. Ela que joga muito bem no garrafão, se infiltra muito bem, mas sabe também colocar suas bolas de 3. É isso aí, vamos ouvir então o Ronaldo Pacheco aí, Pedro Borari. Chamando a galera aqui, vou chegar perto dele aqui para não atrapalhar também. Vamos acompanhar aqui quem vai dizer as atletas. Vamos voltar para o individual, porque a zona lá a gente tem que comunicar mais, a responsabilidade, a gente não está saindo nessas bolas. No ataque, vamos tentar rodar mais essa bola. Pode fazer aí, ou pode fazer a 2 do bloqueio, que o pivô sobe, bloqueia essa, a lateral bloqueia a outra aqui para a gente ir lá dentro. Tá? Vamos tentar fazer essa. Mais ativo, lá individual agora, voltar a fazer aquele individual, avisando os bloqueios e tentando sair o mais rápido possível para o ataque. Vamos passar mais o ataque. Elas marcaram zona, a gente não conseguiu pontuar nesse período. Estamos zerados no período. Então, paciência para trabalhar, achar o melhor passe. Se tiver livre, vai chutar agora. Se não participar mais do rebote de ataque. Tá? Vai mais rebote de ataque, né? Se tiver do lado também. Vai no rebote de ataque. Vamos lá, vai. Vamos deixar o que mais que isso. Disse que
na zona, a marcação por zona, o SESI anulou a equipe do Cerrado. Vão tentar na individual agora, resta saber se vai dar certo. Ele estava, agora há pouco, ele estava satisfeito com a marcação, né? Já teve algumas alternâncias aí na defesa do Cerrado entre zona e marcação individual. Agora ele vai tentar a marcação individual. Você consegue buscar um pouquinho mais no perímetro quando você marca individual, né? E o SESI tem jogado bastante nesse perímetro, inclusive acabou de fazer aqui uma cesta de 3 com a Aline Moura antes desse tempo, Gil. E é aquela questão, né, Michael, que a marcação individual ela acaba cansando bastante mais, e é aquilo, né? É meio que reduzido, 10 atletas aqui em Araraquara. Vamos ver como vai reagir a equipe do Cerrado. Olha eles boa aí, ó. Fazia tempo que eu não borrifava alguém na transmissão, viu? De vez em quando acontece isso, viu, Michael? Ainda mais num jogo rápido como esse aqui, né? Não deixa nem a gente falar, rapaz. Vamos ver aqui a Kaká trazendo a equipe do SESI para o ataque, hein? Aí começa com a Clara. Clara na Lau, tem falta já da Lete. Falta embaixo. Mas aí, Gil, só pra completar, né, esse comentário do Pedro, né, cansa bastante você marcar individual, sobretudo uma equipe do SESI que tem esse volume de jogo, que roda bastante a bola, aí o cansaço é maior ainda. E que troca muito, né? Troca muito, entra muito molecada e o nível se mantém no SESI, então pro Cerrado cansa muito mais. A Clara volta com a Débora. A Débora vai reorganizar a equipe do SESI. Marcado pela Tainá Paixão, tenta achar espaço, no passo picado, achou a Clara. E aí a Clara coloca lá dentro, mais 2 pontos. Alô, dona Laurenice! Primeiros pontos da Clara aí na partida. Aí a Tainá Paixão com a Hilary. Chegou na Lete Lopes. Aí a Hilary de novo, deixou pra trás a Débora. E aí ela acha a Tainá Paixão, bateu no ar e não caiu. E aí vem a Kaká agora trazendo o SESI de volta para o ataque. Ligação direta com a Débora. Mais uma bola para ela, Clara! Não caiu a Clara. Vamos ver a Tainá Paixão agora. Olha como é que ela passa fácil. Mas aí a Lau fechou a porta e a bola vai ser do Cerrado. Ô Gil, tem um número interessante aqui. No segundo período, né, faltando agora 1 minuto e 33, o Cerrado fez apenas 3 pontos. 1, 2, 3, muito pouco, né? O quê? Só isso? Só 3 pontinhos. Começou com 23, está aí na casa dos 26 agora. Ô louco, meu! Essa aí eu não esperava, não. Vamos ver a Lete. A Lete não, a Lê Lisboa. Quando eu erro o nome do jogador, aí ela erra o lance. Eu sei que é difícil acontecer isso, mas... né? Eu sou um cara que não posso errar não, bicho. Tem que combinar pra você errar uns jogos do adversários do meu time de futebol, Gil. Então. Pois é, né? É importante, né? Vamos ver a Kaká. Kaká com a Clara. Clara com a Lau. Falta na Lau de novo. Falta na Lau de novo. Falta da Lau. E a bola vem aqui, ó. A bola vem bem aqui, ó. Vem aqui do nosso lado. Dizem que a bola procura quem sabe, né, Gil? No caso, é a segunda vez que ela vai no transmissor sem fio aqui. Ela passou perto de mim aqui. Na minha reta não foi, não. Tá querendo derrubar esse transmissor aqui. Vamos ver a Hilary aqui, ó. Ela é muito lisa, rapaz. Ela consegue uns cortes assim bem curtos e costura bem a defesa do adversário. É impressionante o que ela joga. Ela tem um desempenho parecido com a Marçal, né? Uns dribles rápidos, curtos ali, muita finta de corpo, né? É verdade. Ô Gil, 50 segundos, diga lá. Primeiro período foi 23-15 para o Cerrado e esse tá 16-3 para a equipe do SESI. Lete Lopes, passou direto. A Lê Lisboa pegou o rebote. Tá aí a Hilary. Aí a Hilary, ó como é que ela passa por todo mundo. Aí ela acha a Tainá Paixão. E aí bate no ar e não cai. Tem falta embaixo lá, hein? E a Maísa saiu sentindo um pouquinho ali a perna direita. Foi a falta da Kaká. 17, foi a falta da Kaká. Primeira falta da Kaká. E a Sussuarana tá lá viajando. No canto lá. A gente tá vendo a imagem recuperada e ela tava lá no fundo também. Bom, já temos jogo valendo pra você que se liga com a gente. Deixa eu ver a Tainá Paixão. Sentiu mesmo. Lete. Passou pela Hilary, vem Lê Lisboa. Rebote da Sassá lá embaixo, tem falta em cima dela. Falta em cima da Sassá. 21 segundos para acabar. O Michael vai puxar já quais são as atletas que estão liderando em eficiência, para a gente já poder deixar no esquema para o Pedro Colar entrevistar elas no nosso intervalo já. Boa. 21 segundos para acabar. E vai entrar ali no lugar da Marçal, sentiu a posterior, hein? Vamos ficar de olho aí, hein? A Clara também tá... Ué, mas... na verdade é a Clara que tá deixando a quadra.
Aline Moura e Sassá. Aline Moura do lado do César e Sassá do lado do Cerrado, as principais jogadoras da partida até aqui. Perfeito. Então vamos. Então, o seu Pedro Coralha e o nosso contra-rega aqui, o Diagonal, aqui, como é que é o nome dele? Vitor Diagonel. Diagonal, isso mesmo. Que está aqui na nossa diagonal. Então, você quer o quê? Aí eu vou falar o quê? Aí fica difícil. Vamos ver aqui o salário, ó. Sassá convertendo o segundo lance livre aí, ó. Pra não deixar Cerrado só com 3 pontos, tá, Michael? Exatamente, muito pouco, né? Muito raro até isso acontecer no basquete. Vamos aí para a última jogada desse segundo período. Ó a Débora, ó. Achou a Aline Moura. Ela que veio fechar o primeiro tempo, ó. Passou direto, não saiu. 6 segundos, Lê Lisboa. Passe bloqueado. E aí a Débora vai fechar com mais 2 pontos. Sai vibrando demais o Paulo Bolinário. Zerado o relógio, o primeiro tempo foi pra conta. Recreio decretado aqui no ginásio do SESI em Araraquara. Que jogaço, meus amigos. Um primeiro tempo em grande estilo, realmente. Um primeiro tempo incrível. E 2 pontos mais para a equipe do SESI Araraquara. E agora o Pedro Coralha vai entrevistar já. Gil. Vamos nessa, Pedro Coralha. A gente está aqui com a Aline Moura, principal pontuadora do SESI nesses primeiros 2 períodos. Aline, obrigado por falar com a gente. Jogo muito difícil, corrido, muito físico. Com certeza, a qualidade do Cerrado, não preciso nem falar. A gente tentou trabalhar bastante durante a semana para conseguir defender elas, porque elas têm um bom ataque e também saber como se movimentar na defesa. Tá um jogo bom, não está decidido ainda, então a gente tem que corrigir ainda as coisas que não estão dando certo. Fizeram apenas 4 pontos nesse segundo período. É algo que vocês imaginavam, planejavam a defesa de vocês também? Acho que o nosso objetivo sempre é a defesa, é o que a gente foca bastante para depois o ataque fluir naturalmente. No primeiro quarto a gente não conseguiu fazer o que a gente combinou, então a gente está feliz pelo segundo quarto, mas precisa manter isso. Perfeito, obrigado, viu? Vai lá descansar, obrigado mesmo, viu? Obrigada. Parabéns. A Sassá tá chegando aqui também? Chegando aí. Sassá, boa noite. Obrigado por falar com a gente. Dá pra esperar um pouquinho? Não, já tô descansada. Agora já tô pronta de novo. Sassá é a figura, Pedro Principal Coralha. pontuadora da primeiro período da equipe do Cerrado. E que um jogo muito disputado, muito físico, muito corrido. Era esperado isso mesmo? Claro, a gente respeita muito o time adversário, né? A gente tá falando do campeão da LBF. Então a gente vem aqui respeitando muito, mas para mostrar o nosso basquete também, né? O Cerrado reformulou aí o time, a gente tá com um time super competitivo e querendo ou não pra gente hoje é uma final. É a final para estar na Copa LBF, que é o nosso primeiro objetivo depois de ser campeão. Então a gente veio muito forte, sabendo que o jogo ia ser difícil aqui. E tem muito jogo aí, né? Vocês viram que a gente abriu, elas abriram, e acho que vai ser lindo. Eu costumo dizer que o basquete cada vez mais está mais bonito. E é isso, é Brasil. Sobre o segundo período, né? Apenas 4 pontos vocês fizeram. O que pode ter faltado? O que acertar agora pro terceiro período? Cara, eu acho que o técnico, ele mudou, ele viu que não estava dando certo o jeito que ele estava marcando, e eles mudaram e quebrou um pouco nosso ataque. E agora no vestiário o técnico vai tentar entrar e eu acho que fica nesse jogo, né? E é isso, agora é entrar firme, ver o que tem que melhorar, a gente tem que melhorar passe, rebote, enfim, um monte de coisa pra gente poder ganhar. É isso. Você está obrigado, viu? Vai lá descansar. Obrigada, dá um beijo pra minha filha, mãe. Aê. Te amo, vó Mari, vó Bia. Amo vocês, amor, te amo. Aê. Olha aí, declarações, hein? Declarações, Gil. Figuraça. Sassá nos microfones é sinônimo de entretenimento para todo mundo. Bom, vamos fazer então aquele rápido intervalo, porque daqui a 12 minutos e 45 a bola vai voltar a subir aqui no ginásio do SESI em Araraquara e daqui a pouco nós voltamos com o melhor da LBF na tela do GE. Globo. Daqui a pouco a gente volta. O Globo Esporte tem um espaço reservado para o nosso futebol raiz. Toda semana, as terças ganham um toque especial junto aos times da nossa região e você está escalado para entrar em campo junto comigo. A bola rola no gramado e a gente conta tudo de um jeito bem diferente, muito além dos gols. Mas não é todo dia que um tamanduá aparece na arquibancada, né? Aqui é bola na rede para boas risadas com as pérolas das séries A3 e A4. Ó, vamos simular a cera, como é que é? Ó, chegou perto, Sabe o que eu acho que cara? Eu acho que é pernilongo mesmo. Afinal de contas, emoção não escolhe a divisão, né? Falou e disse. A pontaria não anda legal. Esse momento aí, a gente viu que a bola também viajou. Vamos nessa! Terças de Segundome. Adivinha quando vai passar? É terça, né? A partir da 13h no Globo Esporte, aqui no EPTV. Pegar o sinal do EPTV tá muito mais fácil.
Como? A gente te conta, uai. Com uma antena digital interna ou externa já instalada, É só ir nas configurações da sua TV e fazer a ressintonia de canal. espera ela fazer a busca e pronto. E aí, é só aproveitar a programação da IPTV no canal 12.1. De graça. Lembrando, a configuração pode mudar de um televisor para o outro. Se souber de alguém, um amigo ou um vizinho que está com dificuldade de sintonizar na IPTV, compartilhe essa informação. E se tiver qualquer dúvida, é só acessar o site eptv.com.br. EPTV, a gente vive com você. Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui na tela do GE. Globo, intervalo de jogo com o placar de 33 para o SESI Araraquara, 27 para o Cerrado Basquete, parciais de 23-15 para o Cerrado no primeiro período, 18-4 para o SESI no segundo período. Inclusive, ainda falando dos números da partida, o SESI terminou, por exemplo, o primeiro tempo com 41% de aproveitamento no chute de quadra, sendo 12 em 29. Ao todo, com 7 em 15 dos 2 pontos e 5 em 14 dos 3 pontos, 4 em 7 dos lances livres. Do lado do Cerrado, 9 cestas em 33 tentativas de quadra, 27% apenas, realmente um aproveitamento bem inferior em relação ao SESI, sendo 3-15 dos 2 pontos e 6-18 dos 3 pontos. E 3 em 4 lances livres. Esse número aqui realmente é um número que acaba chamando a atenção quando a gente vê os lances da primeira etapa, Michael. Demais, Gil, demais. Um aproveitamento muito baixo aí, né? Que é 15% apenas, 20%, perdão, nas cestas de 2 pontos. E esse número despenca, Gil, exatamente nesse segundo período em que o Cerrado conquistou 4 pontos. Por que que isso acontece? Tem 2 fatores. Melhorou a marcação do SESI nesse segundo período, mas teve também ali um pouquinho de displicência, um pouquinho de dificuldade para trabalhar a bola, às vezes gastando até praticamente estourando os 24 segundos sem se colocar numa situação bacana de arremesso. E foi um jogo com bastante alternância, assim, né? A gente vê na parte defensiva do Cerrado, por exemplo, tentando variar ali entre marcação individual, marcação em zona. O SESI, que começou o jogo definindo as jogadas mais rápidos, né? Gastando ali 6, 8 segundos de relógio, fez um segundo período como o Apolinário queria, trabalhando mais a bola, com bastante volume de jogo, como já é de costume. O torcedor do SESI Araraquara já sabe que essa é a característica do SESI, já desde o João Camargo, né? O Apolinário assume e deixa essa cara também na equipe. Então é um jogo de muita alternância, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, em que a gente vê uma necessidade muito grande de uma concentração alta a todo momento. Quando a concentração cai um pouquinho, a gente vê a outra equipe se desvencilhar um pouquinho no placar. E esse foi o fator fundamental para mim. Segundo período do SESI muito bom, lá em cima, movimentando bastante a bola, marcando bem, mas o Cerrado caiu um pouquinho, sobretudo no seu setor ofensivo, e aí desgarrou um pouquinho no placar a equipe do SESI. Gil. Ainda falando dos números aqui, o SESI teve 23 rebotes e o Cerrado 20. Assistências foram 10 do SESI, 7 do Cerrado. E aí, outros números que me chamam a atenção. O SESI teve 12 pontos no garrafão, 9 pontos de segunda chance, 7 pontos de erro do adversário, 6 pontos do banco e 2 pontos só de contra-ataque. O Cerrado teve 3 pontos de contra-ataque. Foram 9 pontos de banco, 8 de erros do adversário, 3 pontos de segunda chance, 6 pontos no garrafão apenas. Então são números que acabam ajudando a gente a entender um pouco mais dessa primeira etapa aqui no ginásio do SESI em Araraquara. E aí, Gil, já que a gente está na casa dos números, vamos trazer um pouquinho também dos números individuais. A Aline Moura e a Sassá terminaram a partida, as duas juntas fizeram 28 pontos, 14 para a Aline Moura, 14 para a Sassá, as principais pontuadoras da partida até aqui. Já nos rebotes, a Aline também muito bem, não é à toa que a Aline está liderando aí os pontos de eficiência, né? Aquela fórmula para entender quem foi bem, quem foi mal. A Aline Moura tem 7 rebotes e a Alice Nara, pelo lado do Cerrado, com 4 rebotes. Já no quesito assistências, a Cacá Martins tem 3 assistências para Cacá do lado do SESI. E eu me confundi aí, rapaz, porque a Cacá Martins aparece aqui com a camisa do Sampaio. Eu falei, o que aconteceu aqui? Cacá, que jogou muito no Sampaio e vai jogando muito no SESI também, lidera junto com a Tainá Paixão do Cerrado as assistências, 3 assistências para cada uma. E os roubos de bola, quem roubou mais a bola na partida até aqui, 2 jogadoras do Cerrado. A Alice Nara roubou a bola 2 vezes e a Hillary roubou a bola também 2 vezes, Gil.
os rebotes aqui que eu falei do SESI, foram 23, foram 17 defensivos e 6 ofensivos. O Cerrado, que teve aqui, teve 20 rebotes, foram 13 defensivos e 7 ofensivos. Então são outros números que ajudam a gente aqui, né, a entender um pouco mais. A maior liderança do SESI foi de 9 pontos e a maior sequência foi de 16 pontos. Já o Cerrado teve a maior liderança de 10 pontos e a maior sequência de 15 pontos. Certo? Esses são os números então da partida. Diga lá, Michael. Aí trazendo um pouquinho também, a gente falava antes da partida que o SESI é uma equipe que usa bastante o banco, não tem usado tanto nessa partida, né? A gente tem aqui 1, 2, 3 jogadoras apenas do banco que participaram da partida. A Laura Isaías é uma delas, 11 minutos e 50 jogados, a Micaele com 9 minutos e 6 e a Clara com 4 minutos e 56. Tem outras 4 atletas aí, a Tainá, a Pietra, a Lorena e também a Isabela, que não jogaram até aqui. Já do lado do Cerrado, 3 jogadoras também, né? Das 5 jogadoras que tem no seu banco de reservas, a Letícia jogou 11 minutos no banco, a Letícia Lopes e a Letícia Lisboa entraram, né? Letícia Lisboa com 6 minutos, a Letícia Lopes com 11 minutos e a Giovanna Carey, que tem o mesmo sobrenome da Mayara Carey, jogou pouquinho, jogou 46 segundos, mas já pisou dentro da quadra. Perfeito, então, a gente vai fazer a nossa última pausa e daqui a pouco a gente vai voltar em definitivo, porque já em menos de 5 minutos a bola vai subir para o segundo tempo de SESI Araraquara e Cerrado aqui na tela do GE. Globo. Voltamos já. O Globo Esporte tem um espaço reservado para o nosso futebol raiz. Toda semana, às terças, ganham um toque especial junto aos times da nossa região e você está escalado para entrar em campo junto comigo. A bola rola no gramado e a gente conta tudo de um jeito bem diferente, muito além dos gols. Mas não é todo dia que um tamanduá aparece na arquibancada, né? Aqui é bola na rede para boas risadas com as pérolas das séries A3 e A4. Vamos simular a cera. Como é que é? Chegou perto. Sabe o que eu acho que cara? Eu acho que é pernilongo mesmo. Afinal de contas, emoção não escolhe divisão, né? Falou e disse. A pontaria não anda legal. Esse momento aí, a gente viu que a bola também viajou. Vamos nessa. Terças de segundona. E adivinha quando vai passar? É terça, né? A partir da 1 da tarde no Globo Esporte, aqui no EPTV. Pegar o sinal do EPTV tá muito mais fácil. Como? A gente te conta, uai. Com uma antena digital interna ou externa já instalada, É só ir nas configurações da sua TV e fazer a ressintonia de canal. espera ela fazer a busca e pronto. E aí, é só aproveitar a programação da EPTV no canal 12.1, de graça. lembrando, a configuração pode mudar de um televisor para o outro. Se souber de alguém, um amigo ou um vizinho que está com dificuldade de sintonizar na EPTV, compartilhe essa informação. E se tiver qualquer dúvida, é só acessar o site eptv.com.br. EPTV, a gente vive com você. Muito bem, para você que se liga com a gente, estamos de volta. Daqui a pouco então tem o segundo tempo, daqui a 2 minutos e 55 para ser mais preciso, né, Michael Hartmann? A gente vai voltar a contar a história desse jogaço que está sendo esse duelo entre SESI Araraquara e Cerrado aqui no ginásio do SESI. Jogaço muito técnico, com bastante intensidade, né? O fator físico também é um fator que teve bastante presente nessa partida, mas a gente tem uma vantagem, né, um pouquinho maior para a equipe do SESI, muito por esse segundo período, né? A gente falava aqui que era um jogo que a intensidade tinha que continuar lá no alto, as equipes precisavam se manter concentradas e caiu um pouquinho, sobretudo na segunda metade ali do segundo período, caiu um pouquinho o rendimento do Cerrado e aí é mortal, né? Você vir jogar contra o SESI aqui atual, campeão da LBF, e cair um pouquinho, se desconcentrar um pouquinho, fica bastante complicado. Mas eu prevejo aqui um terceiro e quarto período muito físico, né? Não sei se as meninas vão conseguir manter essa parte física até o quarto período, que é muito difícil jogar tão forte fisicamente assim, mas eu prevejo uma partida bem disputada até o final do jogo e vamos ver quem fica aí com a última vaga na Copa LBF, né, Gil? É isso aí, é bem clara a matemática. Quem vencer o jogo aqui se classifica, inclusive, para enfrentar, já temos até um confronto, eu vou até confirmar, acho que, se eu não me engano é Campinas. Se não me engano o confronto é contra Campinas. Precisa ver a classificação ali, né?
Eu tenho que ver, ó. Já vou passar pra vocês já. E só lembrando, é um drama, porque a equipe do SESI, né, o Cerrado nunca disputou a Copa LBF. Por outro lado, o SESI nunca ficou de fora. Então, se o SESI perde hoje, fica de fora pela primeira vez. Inclusive, como você trouxe já na transmissão, o SESI disputou todas e ganhou todas, né, Gil? Exatamente. Então é isso, um confronto já está confirmado, que é Sampaio e Santo André. E o outro confronto é Campinas contra quem vencer aqui. Então, Campinas e SESI ou Cerrado, né, será a outra semifinal da Copa da LBF. Então, a gente agora vai com tudo para esse segundo tempo. Faltando aí menos de um minuto para a bola voltar a subir. E nós vamos curtir esse jogaço por aqui, Michael. É isso, e aí elogiar a LBF, né? A gente vê, acho que é até uma cópia do que fez a NBA, né? Que trouxe lá também uma Copa no meio da temporada. E é uma cópia que coube muito bem, porque... A NBA copiou a LBF. Pode ser que seja o contrário. De qualquer maneira, é uma fórmula muito bacana. Parabéns à LBF que trouxe essa iniciativa, porque pegou fogo todas as Copas que a gente teve no meio de temporada aí. É muito bacana de acompanhar. É isso aí, Pedro Corado. Tá tudo pronto então para começar o segundo tempo, hein? A gente viu a Marçal saindo no final do segundo período com uma dor na coxa, né? Conversei com o Fábio agora, ele disse que foi apenas um desconforto. Ela voltou com uma espécie de massagem elétrica, sabe? Aquela cinta que ela coloca e vai fazendo uma massagem, tanto na barriga, nas costas e na perna. Apenas um desconforto, volta pro jogo normalmente. É, aquele spray mágico, né? Geralmente é isso. E aquilo ali é impressionante mesmo, o sprayzinho faz efeito. Só que a dor vem depois que o corpo esfria, né, Gil? É, exatamente. Lembrando que você pode participar com a gente na hashtag LBF no GE. Faça como a Camila Dantas, que está torcendo pelo Cerrado. Ela manda um beijo para a Isa, né? A Isabela Andrade. Ela está acompanhando lá em Pirajuí, no interior de São Paulo. E detalhe que a Isabela Andrade, né? A Isa acabou não vindo para cá, né? Então a Isa acabou sendo aí um dos grandes desfalques da equipe do Cerrado. Outra ex-jogadora do SESI Araraquara, né? Fez parte aí de várias temporadas da equipe aqui da casa. Aliás, um abraço para a Isabela Andrade, né, que com certeza está acompanhando aqui a nossa transmissão. Aliás, um abraço para todo mundo que está ligado com a gente aí. Não está mandando mensagem, mas eu sei que muita gente está ligada aqui acompanhando a nossa transmissão. Técnicos e técnicas de equipes, atletas. E é isso, gente. Vamos nessa então para o segundo tempo, hein? Já está valendo. Para você, se liga no GE. Globo em todo o território nacional. Vamos juntos com o SESI Araraquara e Cerrado do Basquete com esse segundo tempo, que começa já com o SESI no ataque. A linha bola já serve aqui a Lau, e a Lau já abre o placar na segunda etapa, colocando mais 2 pontos no placar do SESI. Jogada que teve a bola nas mãos de Kaká, Aline Moura e Lau. Que time é esse do SESI, hein? Baita equipe, agora vem o Cerrado para o ataque. Vinha, né? Vinha, mas agora a Kaká já está trazendo a equipe para o ataque. E o fotógrafo agora está na nossa frente aqui, né? Ele tem que tirar uma foto nossa, Pedro Corado. Depois você fala com ele. Deixa eu ver só a Maísa Marçal aqui, que tá de volta no jogo. Virando o jogo. Nossa, que tijolo, hein, bicho? Bateu um lateral, né? Pois é. É isso. Aí o Apolinário fica maluco. Exato. O café foi reforçado, bicho. Entendeu? E aí, isso é normal. Isso é normal. Fala pra ele tirar uma foto aí. Ô, Diagonal, fala pra ele tirar uma foto nossa aí. Ô, Diagonal, fala pra ele tirar uma foto nossa aí. Eu esqueci que ele não tá com retorno. Quem tá com retorno é o Pedro. Deixa eu ver só. Olha, Sinara, que passe espetacular, hein? Só que a Hillary não aproveitou. E agora a Sassá pega essa sobra. E serve a Licinara. E a Licinara coloca mais 2 pontos no placar do Cerrado. Tá aí mais 2 no placar do Cerrado aí, Pedro. Mais 2, a Sassá voltando muito bem, né? O beijo pra filha e pro marido deu certo. Ah, a Sassá é demais. Aliás, a Laísa, que é a esposa da Sassá, tá ligada com a gente aqui, sempre acompanhando. Então a gente fica muito feliz. Aliás, é a primeira vez que elas estão jogando em times separados, né? A Laísa tá lá no Sampaio e tá sentindo uma saudade danada. Até que domingo teve o jogo do Cerrado com o Sampaio e foi legal demais acompanhar o reencontro das duas. E agora vem a equipe do Cerrado com a Tainá Paixão. Bola com a Alete. Andou com a bola vai pra ser do César. E é impressionante, essas meninas dão entrevista, é uma ternura, é todas ali delicadas, aí a bola sobe, meu amigo, viram onças todas elas. Sussuaranas. É, exatamente. É isso aí. Pôs pra foto, Gil. Vou narrar a foto aqui, olha lá. O fotógrafo posicionou, tirou foto agora de Arrudo, do Michael Hartmann. Foto pra eternidade, hein? É isso aí. Vamos ver essa bola da Kaká. Não caiu. Rebote ficando com a equipe do Cerrado com a Sassá. Agora ele pode ficar na minha frente aí toda vez que quiser.
Vamos ver a Hillary, ó. Vem trazendo a equipe do Cerrado para o ataque, hein? Vamos ver, bola com a Sassá. Sassá de novo na Hillary. Hillary na Licinara. Licinara ameaçou o chute. 9 segundos para trabalhar essa bola, hein, o Hillary. Aí da cabeça do Rafão de frente pro crime, ela não erra. Mais 2 pontos para o Cerrado, hein? Aí ficou fácil, né? 4 pontos de diferença. Então, tá vendo aí, ó? A parcial já tá quase igual aí, ó, né? O Cerrado já fez 2 pontos já. Pois é. Metade dos pontos que fez no segundo período. Kaká com a Lau. Aí a Lau aguarda a Maísa Marçal. Maísa Marçal se apresenta. Deixa pra trás a marcação da Hillary. Vai pra cima da Sassá. Recomeça com a Kaká. E a Kaká chuta pra mais 3. Não caiu. E agora vem a Hillary. O Fábio tirou quase todos os restos, os fios de cabelo que existem. Vamos ver aqui a Hillary costurando toda a defesa. Chegou na Tainá Paixão. Tem 10 segundos. A Tainá Paixão. E o rebote da Licinara. Aí mais 2 pontos. A Tainá reclamou, desistiu da jogada. Mas aí a Licinara estava ligadaça e colocou mais 2 pontos no placar do Cerrado. Que já fez o mesmo ponto no terceiro período. Já golou os pontos da parcial passada. E vai fazer mais agora, quer ver? Vamos ver a Hillary, ó. Quer ver? Olha a Hillary aí, ó. Mais 2 pontos e a falta! Levanta ela aí. Fábio pediu tempo, hein? Levanta com calma, Licinara. A Hillary mais 2 pontos, porque a falta foi da Aline Moura. E ela caiu meio... Nossa. E a partida termina num oposto do que a gente estava vendo no segundo período, né? Agora voltou bem mais ligado a equipe do Cerrado. A equipe do César está sofrendo um pouquinho ofensivamente, não consegue trabalhar essa bola. E aí, como já cantou o Pedro, o Apolinário já pediu tempo para tentar acertar a equipe para esse terceiro período. Direto. Atenção! Nós mudamos o padrão do jogo, tudo bem, Kaká. Só que você tá aqui e a Aline tá aqui na diferença. A bola tem que chegar aqui, ó. Mas não tem ninguém, isso que eu tô falando, não tem Não, ninguém. mas então você acelera o jogo e traz a bola pra cá, porque aí vem um lado contrário, a gente dá aqui e coloca lá. Aí só leva a bola pra lá. Se não tiver ninguém pra passar, pode ser você mesmo. Aí leva no drible, a gente mantém assim. Ó, a única questão, Dé, ó. Ela tá jogando num pique aqui, Dé. Aí não dá pra ir por trás. Tá quase em cima da linha, nós estamos passando por trás aqui, ela bateu lance livre. Entendeu? Aí vai de seguidor, ela vai acelerar lá, tá lá embaixo esperando, porque a gente já estava controlando do lado contrário. Agora, foi boa a movimentação, a bola foi no fundo, encaixou o bloqueio. Se o passe entra aqui, ok, eu ia fazer cesta embaixo do aro. Agora, cuida da bola. Volta a jogar em transição, bloqueando direto. Que aí bagunça a defesa. Nós fizemos várias situações no mão a mão. Quem tá dando backdoor tem que vir pro lado de cá. Porque a hora que a Aline joga, se troca, sobe, recebe e a Aline tá embaixo da cesta. Tá? Vai. Foram 3 ataques seguidos sem pontuar do César. Ele pede o que agora, Marcos? Trabalha a bola, segura ela, cuida dela. É isso. É a cara do Apolinário, né? Volume de jogo, trabalhar bastante essa bola, gastar o máximo que puder esses 24 segundos que tem. E é interessante um detalhe, né? A Kaká é uma jogadora que sempre foi de conversar, sempre com muito respeito com o técnico para tentar entender. E aí o Apolinário explicou direitinho o que ele queria lá, a Kaká entendeu. Agora tem uma coisa curiosa, no jogo passado, depois eu conto, no próximo lance livre, Gil, contar uma curiosidade aqui. Ó, que isso, hein? As verdades sobre Michael Hatman. Deixa eu ver a Kaká, trazendo a equipe do César para o ataque, hein? Pede movimentação, se mexe aí, galerinha. Deixa eu ver, bola chegou na Débora. Débora com a Maísa Marçal, ó, ameaçou bonito, hein? Vem para mais um tiro, Shazam! É a mesma Marçal, mais 3 para ela. Chama que vem. Vem Shazam, Michael Hatman. O Gil chamou, tá aí. Vamos ver agora como é que se comporta a equipe do César defensivamente, porque ofensivamente começou muito bem a equipe do Cerrado. Ó, Hillary. Até o lado não caiu o rebote com a Aline Moura. A Aline Moura já entrega para a Kaká. Deixa eu ver aqui o que a Kaká vai aprontar. Aí ela faz espaço na Aline Moura. Chegou aqui. Ih, rapaz. Ó, e agora a Maísa pegou, hein? Deixa eu ver aqui a Lau. A Lau entregou de novo para a Débora. Vem bola de fora. Vem, Shazam! A Débora devolveu a tijolada para a Maísa Marçal, mas a Maísa pegou a bola. Jogadaça. Virou bem o jogo a equipe do César para enxergar livre ali para fazer essa conversão de 3 pontos. E foi apenas um desconforto em que a Maísa Marçal voltou com tudo. É o spray, né? Ela tá demais, hein? E agora tem falta embaixo aí. Deixa eu contar a curiosidade aqui. O jogo passado, o Apolinário pediu uma jogada
que era o polegar. E aí eu fiquei pesquisando, falei o que poderia ser o polegar, fui pra lá, fui pra cá. E aí? E dei uma de Pedro, repórter, jornalista que sou também, fui buscar informação. O polegar é uma jogada ensaiada do SESI, então não tem explicação. Você não vai achar no Google, é algo treinado pelo SESI. Ou seja, você não encontrou nada. Nada. Muito bem. As verdades sobre Michael Hartmann. Deixa eu ver aqui. A Kaká tem falta nela. Falta nela, hein? Licinara em cima da Kaká. É isso aí. Viu, Pedro Coralo? Dizem que o Michael Hartmann não usa bússola. É o norte que tenta segui-lo, viu? Rapaz. É pouco por aí. Olha aí, Chuck Norris do jornalismo. Exatamente. Coitado. A Bia vai voltar, hein? Ela já tem 4 faltas no jogo. Beatriz Oliveira, com passagens aí pela equipe de Catanduva, jogou no Corinthians também. Aliás, na equipe de Catanduva e no Corinthians, ela teve uma minutagem interessantíssima. Vem aí com um bom ritmo de jogo, a Bia. Pra você ver como foi baixa a pontuação do Cerrado no... Com a Lisboa. Vamos ver a Bia. 5 segundos, hein, Bia? Entregou essa bola pra Maísa Marçal. Vem contra-ataque no César na quadra. Tem falta. Olha o Fábio Apolinário, rapaz. Pegado, é bastante físico, energia muito alta, isso se reflete nos bancos também, os dois treinadores. Pedro tá mais pertinho, ele pode falar melhor, mas os dois alucinados. Acho que o Apolinário não tom ainda um pouco acima, né, Pedro? Exatamente, não, o Apolinário parece que ele tá jogando, eu acho que ele tá jogando. E o professor Ronaldo Pacheco também ali, já um pouco mais de idade, mas na mesma intensidade, eu tô um pouquinho mais longe, né, mas as palavras também... Mais dois! Mais dois para o César, agora com a Maísa Marçal. O que joga essa Maísa Marçal é brincadeira. Revelação da LBF 2025. E agora tem falta. Aí foi falta. A G. Carey foi pro chão. E a falta foi marcada aí. A Aline Moura, nesse momento, a principal pontuadora, 16 pontos para ela. E a Sassá continua com seus 14 pontos que ela carregou pro intervalo, Gil. Muito bem, 3h27 para acabar o terceiro período, parcial de 15-12, hein, para o Cerrado. Quem vencer vai para a Copa da LBF, hein? Vai enfrentar o Campinas em uma das semifinais. Com certeza a galera do Campinas está todo mundo ligado aqui com a gente. Carla Costa, a Babi, a Joyce, tá todo mundo ligado. Estamos juntos para um Brasil de audiência. Deixa eu ver a Hillary, passe picado com a Sassá. Segura essa bola, entrega para a Lisboa lá embaixo. A bola vai ser ainda do Cerrado. Todo mundo com a gente ligado na LBF no G. Deixa eu ver. A Tainá Paixão dá a bola aqui pra Hillary. Aí começa com a Sassá. Vem bola de fora. Chama que vem. Não veio não, hein? Dessa vez não. Dessa vez não. Deixa eu ver aqui a Kaká. Aline com a Débora. Chegou na Maísa Marçal. Vai virando essa bola. Kaká. Entregou lá dentro do garrafão. Pra Aline Moura. Enganou bonito a Aline Lisboa, rapaz. Mais dois aí para o César agora. 2 para cima dela, mas não teve jeito. 18 pontos para ela na partida. Não vem de garfo que hoje é sopa. Sopas de ouro. Sem dúvida o melhor para dar. Deixa eu ver aqui a Sassá. Tem falta em cima dela. Já diria o Dooley, né? Sopas de ouro. Sem dúvida o melhor para dar. Pelo amor de Deus. Essa referência eu quero ver quem pegou, hein? Aliás, o Michael Hartmann, bebezinho agora só sopa, né? Só no leitinho. Leitinho, isso aí, muito bem. O pai do ano, as verdades sobre Michael Hartmann. 20 dias do querido Matias. Olha que beleza. Faltando 2h43 para acabar o terceiro período. Deixa eu mandar um grande abraço pro nosso Alexandre Azanti, né? Que é o cara que comanda a nave, né? O cachê cai por causa dele. Não é assim também. Não, mas né? Parabenizar ele pelo quadro Terças de Segundona, que eu acompanhei ontem no Globo Esporte, que foi sensacional, né? Então, ele sempre faz um grande trabalho lá no Globo Esporte, de segunda a sexta, logo depois do Jornal da EPTV1. Diga! Esse lance livre, convertido pela Aline Moura agora, foi uma falta técnica que a arbitragem marcou contra a Lê Lisboa, porque ela tirou um sarro da arbitragem, questionou a arbitragem. Olha aí. E aí a Aline Moura teve um lance livre de bonificação e agora a bola volta para o Cerrado, para o lance livre agora da Sassá. O sarrinho que custou um pontinho, né?
o 17º ponto também da Aline Moura. É isso aí, a Sassá acabou errando o segundo lance livre. Faltando 2:38 para acabar. E agora vem a equipe do SESI mais uma vez. Vamos ver a Débora aqui, ó. A Débora é que ficou orquestrando todo o esquema ofensivo do SESI Araraquara. Essa bola chegou na Kaká, hein? Kaká com a Débora. Débora recomeça na linha, vem bola de fora, chama que vem. Vem! Shazam! Shazam! Mais 3 aí para o SESI Araraquara. Aí, Michael. Movimentando a bola, né? Jogada de handball agora, movimentando a bola de um lado pro outro, sem quicar. Bola chegou para a Aline Moura aqui de frente, mais 3 pontos para ela. Gil, eu não me aguentei. Não, mas é isso aí, meu. Saiu melhor do que encomenda. Deixa eu ver aqui a Débora, ó. Segura aí, ó. Débora com a Aline Moura. Kaká. Kaká volta na Aline Moura. Volta na Kaká de novo. Volta na Aline Moura, quer ver? Não, foi na mais amassada. Débora. Chama que vem, vem! Vem! Shazam! As 3 é para o SESI Araraquara. Abriu 13 pontos de vantagem aí, Michael Hart. Rodando muito bem a bola, tá jogando demais nesse terceiro período o ataque do SESI, trabalhando a bola como o Apolinário veio pedindo e vem dando certo. Mais 2 da G. Carey. We belong together. Mais 2 para G. Carey. E, Michael, pode ser aquela questão da marcação individual que o Ronaldo Pacheco pediu, né? E o cansaço bateu. Exato, perfeito. Já não consegue acompanhar mais e vai explorando isso. Ó. Mais uma vez você vai vendo no ataque aí a equipe do SESI rodando bastante essa bola. Bola virada na mais amassal. Entrega lá dentro para Aline Moura no meio de 3. Não caiu. Rebote na passada. Minuto final. É o terceiro período que está indo embora. E já teremos os últimos 10 minutos para saber quem vai para a Copa da LBF para enfrentar o Unimed Campinas. Deixa eu ver aqui. A Sassá com a falta em cima da Lê Lisboa. Aliás, escapou aqui. A Lê Lisboa conseguiu essa infiltração sem a defesa do SESI perceber. A Aline Moura chegou um pouquinho atrasada e acabou fazendo a falta. Diga aí, Pedro Coralha. Terceira falta cometida pela Aline Moura agora na partida. E vem a Lê Lisboa agora para a cobrança do lance livre. Vai ter mudança também. A Maria Clara foi chamada, voltou para o banco. O Fábio Leandro para Marçal, ver se ela tá bem ou não. Lê Lisboa, com passagens pelo Ituano. Jogou em Pinda também. Opa. Craque de bola aí com muita experiência na LBF. Pinda? Ela jogou em Pinda também. Terra de alguém que conheço. Exatamente. 7 pontos para ela na partida até aqui. Foi numa época que Pinda tinha Casanova, tinha Tati Pacheco. Tinha uma galera boa lá. 45 segundos, isso foi em 2018. 45 segundos. E agora vem a Aline Moura, querendo falta, mas a falta não veio não. Débora vai gastar o relógio ainda mais o SESI nesses segundos finais. Tem 10 de posse. Aline Moura mais a Marçal. Volta na Aline. Kaká. Vai voltar na... Não, agora foi na Lê Lisboa. Ih, rapaz, foi na Lete. Ih, rapaz. Zerou a posse de bola. Eu me perdi, literalmente. Comecei a falar o nome de todo mundo que não tava com a bola. A Lau tropeçou, a bola ficou presa, a bola no pé, voltou. E o Fábio Apolinário quase teve uma síncope. É por isso que... Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu errei tudo e isso que aconteceu. E vem o rodo, hein? Passa o rodo aí! Ó, hoje não é nem o rodo, é a empresa de limpeza mesmo. É o rodo profissional. Exatamente. Ó, parece que deu eco até agora. Saiu a Aline Moura, entrou Maria Clara. Maria Clara para jogar esses segundos finais do terceiro período. Esta é a Tainá Paixão, com passagem pelo SESI também. G. Carey estava no Ourinhos na temporada passada. Bola com a Lê Lisboa, volta na G. Aí a G corta a Débora, passa na Lê Lisboa no trabalho de garrafão, mais 2. É a Lê Lisboa, mais 2 para ela. Vai zerar o relógio do meio da quadra, Débora. Não caiu. É isso aí, o terceiro período foi para conta, meus amigos e minhas amigas do GE. Globo. E o quarto período promete demais para você que se liga com a gente aqui. E aí, Michael? É um terceiro período, Gil, muito positivo da equipe da casa, da equipe do SESI, que conseguiu trabalhar essa bola, bastante volume de jogo, jogando do perímetro, mas fazendo também suas infiltrações, enfim, tudo aquilo que o Apolinário queria.
na lateral Ice, em cima, se tiver a Kaká, a gente já sabe como vai fazer. Nas outras, pique e repique individual, nós vamos voltar no individual. Lá no ataque, vamos ver a defesa que nós vamos fazer. Dá pra fazer a alta, nós fizemos a alta errada agora. Porque tem que subir o 5, ela vai passar pro seu lado, o 5 sobe e aí você vai embaixo. Não deu, inverte a bola, essa bola vai cair agora. Confiança nesses chutes, tá? Agora a defesa que a gente vai chegar. Marcar forte, sem falta boba, não precisamos dessa falta boba. Falta lá embaixo, que nós estiverem girando, tudo bem, vamos encostar o corpo, desmarcar, tudo bem. Vamos tirar o espaço das bolas lá embaixo. E ali de bola, não pode chutar mais bola dali. Ok? Vontade, vamos tirar agora. No começo a gente vai encostar e vamos chegar. Vai. Bora. Lá na zona, quando colocar essa bola embaixo, o rádio está muito aberto. Só sai colocar e ver essa bandetinha lá, beleza? Vambora. Falaram pra não deixar a Aline Moura chutar mais de onde ela tá chutando, de fora e de dentro do garrafão, Gil. É isso aí, sem espaço para Super Moura, diga. É a principal insatisfação dele, né? Ele fez ali ajustes ofensivos, defensivos, de posicionamento da sua equipe, mas é aquilo que a gente vinha comentando, né? O César vai rodando bastante a bola e vai achando atletas livres. Quando essa bola cai na mão da Aline Moura, ela tem aproveitado bastante e aí o Pacheco tá pedindo bastante atenção. Agora, 9 pontos de vantagem, quarto período, o jogo ainda não está decidido, 9 pontos é pouco no basquete. Agora é importante o Cerrado tentar diminuir, cortar essa vantagem nos próximos minutos, né? Se você levar essa vantagem de 9, 10 pontos ali para os minutos finais, aí fica muito complicado, principalmente contra uma equipe do SESI que tem se defendido também muito bem. Vamos ver como é que começa esse quarto período, Gil. Já tá valendo o quarto período para você ligado no GE. Globo. Vamos nessa com SESI Araraquara e Cerrado. Valendo a última vaga para a Copa da LBF, para ver quem vai jogar com Campinas na semifinal. Deixa eu ver ali Lisboa começando com a Tainá Paixão aqui, ó, encarando a Maísa Massal. Virou o jogo aqui, bonito para G. Carey, vem bola de fora. Bateu na área, não caiu, o rebote com a Kaká. E na semana que vem já teremos segundo turno com a gente por aqui, hein? SESI Araraquara vai receber Maringá. Terça que vem, 7h30 da noite, você vai curtir com a gente aqui. Inclusive, Maringá tá jogando agora. Ô, louco, que isso? Falta da Tainá Paixão. Um empurrão nas costas da Aline Moura. Mas a Aline Moura caiu muito fácil. Eu senti aquela coisa do futebol, né? O contato veio, ó. Ó, esperou o contato. Mais uma vez. Não, mas aí no caso não foi tipo proposital, não. De fato, ela perdeu o equilíbrio mesmo e foi pro chão. Ô Michael, a gente comentava sobre a rotação do SESI sempre colocar atletas novas, né? Hoje, devido à exigência, rotação chama menor. que vem. Ih, não caiu não, continua. Rotação menor, as atletas mais experientes que estão em quadras mais novas hoje, observando a intensidade entre SESI e Cerrado. Tem usado menos o banco, né? Talvez por essa experiência da equipe do Cerrado, o Apolinário preferiu segurar as garotas no banco. Aí na Paixão serve G. Carey, vem bola de fora. Não, caiu também. E o rebote, mais um rebote pro Cerrado aí. Agora é a Hillary, que chama pra 2. Bateu no aro, rebote lá embaixo. Ih, olha isso. É isso aí. É isso aí, a intensidade acima de tudo. A bola não sobe. E agora subiu para Sassá. Rebote da Aline Moura. Tá valendo tudo isso aí. E a Aline Moura foi pro chão. Tá valendo tudo isso aí. G. Carey mais 2. Mais 2 para o Cerrado. Jogo parado. Porque a Aline Moura foi pro chão e o rodo em ação. Pode passar o rodo aí, moça. Pode passar o rodo aí. Agora tem um dado interessante, né? Mesmo usando menos o banco, olha que dado interessante. Os pontos vindos de banco, 19 pontos para o SESI contra 8 pontos do Cerrado. Mesmo quando usa pouco, quando abdica de usar o banco, são 19 pontos aí para a equipe da casa. E quem tem entrado bem, que é a Maria Clara, a Mika, exato, perfeito, perfeito. Como falei, hoje e amanhã teremos os últimos jogos do primeiro turno, né? Na sexta-feira 26, no domingo 26, né? Já começa o segundo turno. Enfim, dia 26, eu confesso que acho que eu errei a data, o dia da semana. Mas enfim. Domingo 26, tá certo. Então acertei. Deixa eu ver. É que nem ela, ó. Acertou mais 2 aí. Mais 2 pelo SESI Araraquara. É isso, porque na terça-feira, dia 28, a gente vai estar aqui fazendo o SESI e Maringá. Maringá que está jogando nesse momento contra São José. Daqui a pouco a gente passa o placar final da partida lá no Paraná. Então semana que vem o Maringá. Olha, o time do Maringá que vem aí semana que vem é um time interessante também. Vamos ficar de olho, hein? O Apolinário, ele vai à loucura, né? Ele vive o jogo. Essa é a frase. Ele vive o jogo. A gente teve na temporada passada aqui algumas partidas mais elásticas, principalmente jogando em casa, em que o SESI ganhava de 25, 30 pontos. Faltavam 2 minutos para acabar o jogo, o Apolinário estava desse jeitinho aí, ó. Agora imagina num jogo apertado como esse. Exatamente.
Sassá saiu da quadra. Cara, eu tô zerado na bateria hoje, hein? Semana que vem eu vou providenciar essa bateria. A Sassá, que é a nossa querida Vanessa Gonçalves, a popular Sassá, foi pro banco de reservas. É Lisboa, vem bola de fora, não caiu, rebote com a G. Carey lá embaixo. Recomeça aqui a equipe do Cerrado, tem 10 segundos para trabalhar essa bola. Recebe a Licinara, vai pro jogo de pivô, mais 2 para ela. Joga demais a Licinara, hein? Que é isso? Licinara, ela no garrafão é uma brincadeira. É espetacular. Sai de baixo, filho. Pensando o quê? Ela que também jogou no Corinthians, estava em Campinas também, né? Jogou. Oh, que isso? Bateu a carteira, hein? Não me deixe ver isso. Lá vem a Hillary para fazer mais 2 pro Cerrado. Mais 2 pro Cerrado aí. Então. Piscou, um abraço, meu querido. E a Marçal reclamando de falta. Apolinário veio aqui na mesa, cobrou. Vamos ver a equipe do César Araraquara que vem para o ataque com a Débora. Débora batendo bola contra a Tainá Paixão. Abriu para Kaká, vem bola de fora. Chama que não veio, não. Dessa vez não. Continua ligado com a gente aqui, que nem a Patrícia Monteiro tá com a gente aqui. Acompanhando a nossa transmissão, hein? O Cerrado, se quiser buscar essa vantagem, né, precisa ter um pouquinho mais de paciência. Tem dado certo até alguns arremessos, mas começou a jogar de maneira muito afobada, até para não dizer displicente, e aí facilita um pouquinho as coisas para o César. Vamos que vamos, hein? Você que tá aí ligada com a gente. É o melhor do esporte na tela do GE. Globo. Vamos nessa, hein? Você curtindo com a gente aqui o melhor do esporte. E agora vem a equipe do SESI mais uma vez com a Kaká. Teve desvio da G. Carey. Tá marcando em cima de Carey na Kaká nesse último período, hein, Gil? Marcação individual funcionando. A G. Carey que tá rodando bastante, indo, banco, saindo, voltou mais uma vez, tá em cima da Kaká, não desgruda dela. Faltando 6h45 para o fim do quarto período. Falta de ataque. Falta da Lau, confirmado pelo Fernando Leite aí. Falta de ataque, a bola volta cedo, Cerrado. Terceira falta da Lau na partida. Faltando 6h43 para acabar o quarto período. Tem que falar que é o quarto período, porque vai que fica uma prorrogação aí, né? O basquete só acaba quando acaba, né? Exatamente. E por mim pode ter prorrogação. Deixa eu só ver essa bola aqui para Hillary. Hillary devolve com a G. Carey. Aí a G. Carey no passe na fogueira, mas a Lê consegue achar a G. Carey. 8 segundos, tem bola de fora. Bateu no lado, não caiu. Rebote para Tainá Paixão, com calma, com tranquilidade. E aí ela tem o chute meio mascado. A bola volta a ser do César, hein? Olha a ligação da Débora, ó. Que bola. Para mais Marçal, mais 2. Mais 2 pontos num touchdown pass da Débora. Para mais Marçal, mais 2 pro César. Parecia agora o Peyton Manning. Exatamente, hein? Olha a pronúncia dos caras, velho. 6 minutos para acabar o quarto período. Você tá ligado com a gente, hein? Vamos que vamos, hein? Deixa eu ver a Débora aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso placar, tá? Faltando 5h50 para acabar o quarto período. Tá aí a Clara entregando essa bola para Maísa Marçal. Aí a Marçal vai para cima da Tainá Paixão. Tem 5 segundos de posse. Olha a Maísa Marçal querendo passar no meio de todo mundo. E agora foi marcada a falta. Pra mim tá certo. A falta da Licinara, ela se projeta depois já que a jogadora do SESI tinha começado o movimento, e aí falta pra mim bem marcada a favor da equipe do SESI. Quarta falta da Licinara, Marçal agora, uma bola lá na lateral aqui pra Kaká. Marçal ia pra cima mais uma vez, aquele desconforto, realmente é apenas um desconforto. Isso aí, é tranquilo. Pra nós é uma condição séria, pra ela é um desconforto só. Tranquilo. Ó, ela aí, ó, chama que vem, hein? Vem! Não veio não, dessa vez não. Dessa vez não. Vamos ver a equipe do Cerrado com a Tainá Paixão. Ó o passe bloqueado, ó, quase, mas voltou pra Tainá. A Tainá virou na Hillary com equilíbrio. Vem Shazam! Tem timeout aí. A gente tá com um probleminha no placar. O placar agora foi para 60-58. 2 pontos apenas de vantagem. Lembrando que essa vantagem começou em 9 pontos no quarto período. Tempo solicitado aí, Pedro. Escutar agora aqui o Fábio Apolinário. Basquete, ele é um jogo de personalidade. Até esse momento, a nossa preocupação durante a semana foi o quê? A gente tinha que parar
A Argueta, que ela tava batendo, ela tava controlando, ela tava não sei o quê. Ela fez todos os pontos do quarto agora. Por quê? Tá sem a Licinara, tá sem a Letícia, tá sem... Ela vai ter que assumir o jogo, então nós temos que ficar próximo dela. Agora nós estamos querendo marcar a Giovani, tá negando ela sozinha pra ela arremessar aqui a bola. A Licinara tá com 4. Se ele manter nesse formato, se for pro individual, pode rodar em SESI. Nós não rodamos nenhum dedinho ainda. Pode colocar a Aline no fundo, então, para que a gente jogue desse jeito. Desequilibra a grid, a Aline vai em velocidade. Aí a gente controla nesse formato. Toda vez que entra, tá trazendo o jogo todo para cá. Aí a gente roda a bola fora e roda a bola fora. Ok? Oi? Pode manter que tá legal. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Elas estão cruzando todo mundo aqui. Eu vou cruzar junto, porque ela tá sobrando essa menina embaixo. Aí fica igual. Essa hora a gente rodou, aí você rodou também. Aí eu fiquei. Isso. Cada uma perto de uma. 1, 2, 3. Mais uma coisa, Michael Heisman, para aprender o que é rodar em SESI, mas é aquilo. A Argueta tá sobrando e tá castigando o SESI nesse quarto período. E ele chamou atenção também pro fato da Licinara, Pedro, como você disse, tá com 4 faltas, forçar um pouquinho dela. O recado é um pouquinho esse, forçar um pouquinho, porque seria um desfalque importante também nessa reta final de partida. Lá vem a Débora. Vem trazendo o SESI da quadra para o ataque, faltando 5 minutos e 10 para o fim do quarto período. Como eu falei, pode ter prorrogação sim, meu ônibus só sai meia-noite e 10. Deixa eu ver aqui, a Maísa Marçal com a Aline Moura. Volta para Maísa Marçal. Ó a Maísa Marçal. Ó, chamou pra dançar a minha marcação. Que isso, rapaz? A jogada foi simplesmente fantástica. A Cacá vai lá complementar a Maísa Marçal, porque o passe seria um negócio de cinema. Um pouquinho na frente só, né? Mas realmente, jogada individual muito bacana. É isso aí, tá de volta a Sassá na partida. Lê Lisboa saiu para a entrada de Sassá. É isso aí. E agora vem encerrado de novo, faltando 4h47 para o fim do quarto período. Tainá Paixão tá com essa bola aí. De volta na seleção 3x3, né? E agora vem a Licinara no trabalho de pivô. Recomeça o jogo. Tiro da Tainá Paixão. Não caiu, o rebote lá em cima. Brigou por ela, mas não ficou. A equipe do Cerrado vem a Débora, cortando todo mundo. Débora nas 2 pontos. Mais 2 para a Débora aí. 62-58. 62 SESI, 58 Cerrado, 4 pontos de vantagem. Vamos ver o ataque do Cerrado, passe bloqueado ali na Licinara. E agora vem a Débora de novo, foi pro chão a Maísa Marçal. É a 4ª vez que ela cai, a marcação tá sendo muito forte em cima da Marçal. E parece que ela tá sentindo um pouco pelo jeito, parece, né? Mas tá melhor do que no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, quando ela sentiu forte mesmo. Vamos ver a Débora aqui, ó. A Débora tenta cortar, tenta achar o espaço ali. E aí, a bola vai ser da Lau. Volta pra Cacá. 2 segundos, 1 segundo. Chuta que eu quero ver. Shazam! Maísa Marçal! Parou o jogo aí, Ronaldo Pacheco. Eu quero mais, hein? Vantagem que era de 2 foi para 7. Agora 65-58 a favor do SESI. Eu quero mais, hein, Pedro Coralha? Vamos tentar escutar agora o que o professor Ronaldo Pacheco para falar justamente sobre essa queda de vantagem aqui. Arizona, nós vamos fazer a alto, mas com a Sassá caindo aqui. Você vai ver como se fosse a quadra aqui passando. Só que na hora que passar, a defesa está acompanhando. Você vai girar para dentro. Gira para dentro. Qualquer coisa tem um chute aqui fora. Tá ok? E as outras dão ângulo também. Vai fazer a alto. A Sassá vai do lado da Sassá. Do lado esquerdo. Vai você girar para direita. E aí, a Licinara vai estar passando embaixo. Basta passar, a defesa vai acompanhar. Sassá vem aqui. Aí tem a Tainá. Tem Tainá, você e a Bia. A Bia vai do seu lugar agora. Qualquer uma dessas 3 pegar, defesa tá longe, vamos pro chute. Mas tem que ir no rebote de ataque. Não podemos tomar. E outra coisa, vem trazendo a bola, a falta tem que ser lá embaixo. Parar a bola, a falta lá embaixo. Não podemos fazer a falta quando ela chegar para finalizar. Vai, vambora. Ronaldo Pacheco falando bastante aqui, não sei se o microfone deu uma falhada no meio, falando bastante sobre conseguir os rebotes de ataque e principalmente não deixar a Débora conduzir o ataque do SESI. Boa, é isso aí, esse ajuste é importante mesmo. A Débora, né, a gente teve no SESI a Cacá
fazendo essa condução um pouco mais, e agora nesse terceiro período quem tem assumido essa função é a Débora, trazendo perigo aí para a defesa do Cerrado. Só pra gente falar aqui, faltam 3 minutos e 48, o placar é de 65 a 58, 7 pontos de vantagem para a equipe do SESI. É isso aí, já a gente vai voltar com o placar na tela para vocês. Vamos lá então com o Cerrado vindo para o ataque. Vamos ver aqui a Hilary Argueta. De novo, ela passa para a Bia. A Bia vai querendo achar uma opção. A opção é essa Sassá, no meio da defesa. Aí essa Sassá encara todo mundo. Volta para brigar para a bola. Hilary. E aí a Hilary ficou sem ter o que fazer. 8 segundos de posse. 3,5 para acabar. Bia pede movimentação. Sassá vem fazendo pick and roll. Volta com a Bia no passo picado. Licinara chuta. Bate no aro e rebote da Débora. 3,20 para acabar o jogo. A equipe do SESI vem para o ataque. Débora espera a movimentação da equipe. Aí recomeça na Aline Moura. A Aline Moura entrega para Maísa Marçal, que tem espaço. Aí vai enganando a marcação aqui a Maísa Marçal. Deixou na Aline Moura. Não caiu. Tem falta em cima dela aí. O Fábio Apolinário vibrou demais aqui. 3 minutos e 6 faltando, em vantagem de 7 pontos. O Cerrado vai ter que começar a cortar um pouquinho essa vantagem, porque daqui a pouco vai começar a ficar complicado, hein, Gil? Segunda volta da Argueta na partida, em cima da Aline Moura agora, vem ela para o lance livre mais uma vez. Daqui a pouco o Michael Hartmann vai dar uma passada também nas parciais das eficiências, para a gente ter uma ideia das possíveis candidatos a melhor da partida, né? Daqui a pouco a gente vai ter a informação atualizada para você, então vamos que vamos aí com a Aline Moura. Bom, já que você falou de eficiência e falou Aline Moura, ela é a líder até aqui, 30 pontos de eficiência para ela. Perfeito. E do lado do Cerrado também a gente vai puxar já. A Sassá com 20 de eficiência para ela, Gil. Bia com a Tainá Paixão, Cerrado vem para o ataque mais uma vez, bola com a Licinara. O Fábio Apolinário ficou louco quando a Licinara recebeu o passe agora. E agora, só que ela perdeu a bola e vem contra o ataque. Mais uma ligação direta da Débora com a Maísa Marçal. A Maísa virou o jogo aqui para Kaká. Aí a Kaká entrega na Débora. Aí a Débora faz o passe lá dentro do garrafão com a Lau. Aí a Lau sim, olha a Lau protegendo a bola, rapaz. Deixou para Kaká, a Kaká vai costurando a defesa, entrega para Lau e caiu. Mais 2. A vibração do Fábio Apolinário aí. Fábio Apolinário, ele vibra como se fosse um boxeador, cara. Vantagem vai para 11 pontos, Gil, faltando 2 minutos e 20. Vai complicando a coisa pro Cerrado. Sassá recomeça na Bia, Bia virou na Tainá Paixão, a Tainá vai encarar a Débora, aí a Tainá faz o passe picado que não chega, começa a não dar mais certo as coisas para o Cerrado. E que trabalho de defesa do SESI agora, hein? Eu te diria que se cair mais 2 pontos agora do SESI, Balbal. Chama o Rodo. Cadê o Rodo aí? Trabalho profissional, tá? Na passagem do Rodo. Aí eu lembro do meu amigo DJ Japa lá no Paulistano. Aí quando, na primeira vez que entra o Rodo na quadra, ele toca o molejão. Molejão? A dança da vassoura. A vassoura. Na segunda ele toca a harmonia do samba, sabe? Eu vou varrendo. É isso aí. Aí na segunda ele toca o Rodo da harmonia do samba. É muito louco. É muito engraçado, cara. Eu não aguento, cara. Gostou da interpretação aqui ou não? A interpretação do Michael Hartmann foi espetacular. As verdades sobre Michael Hartmann. Olha a Aline Moura, que passe fantástico pra Kaká. Aí é fim de papo, Gil. Passe fantástico pra Kaká, colocar mais 2 pontos. E o SESI vibra demais. Gil, 13. O SESI vibra demais aqui. Posso falar? Diga. 13 pontos, Gil. 1 minuto e 53. Um abraço. Agora Já? o SESI... já foi. Já foi, Gil, já foi. Olha. Como diria Zé Boquinha, deitou? Deitou. Não. Olha lá, hein, gente. Olha lá, hein. Pode confiar, Gil. Olha lá, hein. Pode confiar. Eu conheço esse negócio, hein. Apolinário. Rápido ali agora, mas pode manter a defesa do jeito que tá ótimo. Tá ótimo. Aí a gente controla agora. Controla, vai gastando a mesma coisa. Vai clicando lá embaixo. Agora. Cuidado por não colocar a bola no chão. Cuidado não colocar a bola no chão. Se ela igualar aqui, agora fica olhando a entrada. E a Maísa estava completamente livre. Agora a gente não precisa. Exato, ó. Agora a gente não precisa forçar. Recebe e espera as entradas. Fechou, corre a bola pra fora, a gente vai estar jogando. Ok? Bora. Postura. Postura, concentração, segura a bola, deixa ela rodar e deixa o tempo passar, Michael. É isso, vantagem bem grande agora, né? Um milagre pode acontecer, mas é difícil. 13 pontos
Os times fazem aí 15, 18 por quarto, né? 13 é a diferença para tirar aí em minuto e 53. Bastante complicado. Enquanto eu tô vendo a Sussuarana dançando ao som de Crazy Frog. Tá quente ali dentro? Realmente, pelo amor de Deus. Crazy Frog, essa foi Frog. Jurássica. Essa foi Frog. Frog, exatamente. Sussuarana tá correndo mais que notícia ruim, hein, bicho? Olha lá. Então. Não tá ação não, hein? Pois é. Não tá ação não. Sussuarana tá mais perigosa que cirurgião com soluço, viu, Michael? Cirurgião com soluço, essa é nova, cara. É um perigo mesmo, né? O que foi, Pedro Corado? Fui pego desprevenido dessa agora. Essa aí tem o selo Ju Arruda de humor. Vem a equipe do Cerrado com a Sassá, passe e não tá dando nada certo. Não tá dando nada certo agora. É impressionante, cara. Deixa eu ver aqui a Débora. A Débora, ela acelera e diminui. E a Tainá faz falta. Chamou a falta. É isso aí. Aí a Débora começa a colocar o jogo no bolso, entendeu? A Débora vai fazendo esse motorzinho, né? Mudou aí a condução da equipe, o Apolinário, né? A Kaká tava fazendo bastante esse papel. E agora a Débora vai conduzindo a equipe. Aliás, rapaz, eu falei aqui a transmissão anterior, vou falar de novo. Sim. Outro dia vi um treino físico da Débora no Instagram, meu amigo. Eu cansava de ver o treino dela. É impressionante. E ela de novo no duelo com a Tainá Paixão, ó. Aí a bola chega na Lili Moura com a Kaká. A Kaká também faz um corte aqui para abrir espaço. Passo picado na Lau, a Lau ameaçou. E aí zerou o relógio, né? Posse de bola. Até o Fábio Apolinário reclamou, mas reclamou rindo dessa vez, né? Ele falou assim, Lau, chuta, pode chutar, não tem problema. E ele falou aqui pra Vitória e pra Bia, junto com a Roseli, que é as três aqui. Né? Aliás, vamos falar a verdade, esse trabalho defensivo do César agora nesse período foi um negócio incrível. Muito bom. Manual. Muito bom. Chute da Bia, não caiu. Minuto final, meus amigos. Minuto final, bola com a Kaká. Vem trazendo a equipe do César para o ataque. Relógio na tela aí, minuto final para você que se liga com a gente. Vem a Débora, ó a Débora como é que corta fácil, ó. Bola para Lau, mais 2. Mais 2 pro César aí. A Débora tá cortando mais fácil do que faca de açougueiro, viu? E se a gente se perguntava se o César ficaria de fora pela primeira vez da Copa LBF, tá dentro, Gil. É isso aí. A equipe que venceu todas as etapas, todas as Copas, vai para mais um título. Vai tentar brigar, mas dessa vez... o buraco é mais embaixo, hein? Deitou, né? Não que tenha sido fácil nos outros anos, mas essa vez, essa Copa da LBF promete ser a mais equilibrada da história. Concordo, Gil. Ó o Mais Amassal tá até fazendo estátua. Gastando o relógio, César. Mais uma vez. Gastando o relógio, César. Deixa estourar, não chuta. É isso aí. E agora o jogo acabou mesmo. Deitou, né, Gil? O jogo agora acabou mesmo. É isso, meus amigos. E o César Araraquara vai para a Copa da LBF. Vai garantir a sua vaga. Vai enfrentar Campinas em uma da semifinal. Mas a Bia está tentando fechar com o Shazam. Chama. É isso aí. Mais um Shazam para fechar o jogo. Mas a vitória é da equipe do César Araraquara. E o César Araraquara está na Copa da LBF. O César Araraquara vai enfrentar Campinas em uma das semifinais. A outra semifinal será entre Sampaio e Santo André. Final de jogo aqui no ginásio do César Araraquara. E o César Araraquara, com um trabalho defensivo fantástico nesse segundo tempo, consegue vencer e vencer muito bem a equipe do Cerrado, que é uma das equipes mais fortes dessa temporada. É um dos elencos mais bem montados dessa temporada. E hoje o César mostrou a força que tem o seu elenco. Certo, Michael Hartmann? Não é à toa que o Cerrado perde apenas a sua terceira partida até aqui. Está muito bem na competição, uma equipe que vem evoluindo demais, com atletas, né, muito rodadas, muito experientes. Aí a questão, Gil, é que o César está um passinho à frente no trabalho, né? Quando precisa daquele gás a mais, precisa buscar alguma coisa a mais, o César tem isso porque já é um trabalho mais consolidado. Agora, de fato, essa equipe do Cerrado é muito boa, sai daqui com a derrota, mas é uma equipe muito forte e que com certeza vai brigar pelo título da LBF também. Muito bem, a gente vai agora aguardar aí a definição aí, quem foi o melhor da partida. Quer que eu dou já o spoiler? Pode falar já que a gente vai a Aline Moura, rapaz. A Aline Moura destruiu com tudo na partida aí. Então daqui a pouco a gente vai entrevistar a Aline Moura. Tá pedindo pra alguém, olha lá, vai lá a Vitória Marcelino também, ó. A Vitória Marcelino vai lá. Será que tem espaço na casa da Aline pra troféu? Não sei. Haja espaço. Ô Pedro,
Se você quiser chegar no microfone lá pra ouvir lá o que o Fábio quando ela vai falar com a equipe. Rapaz, 35 pontos de eficiência, coisa que não se vê toda hora, hein? E do lado do Cerrado, quem foi a melhor? Do lado do Cerrado, a gente tem com 19 pontos de eficiência a Sassá e a Hillary. Tá certo. Então vai ser oração pelo jeito, né? É isso aí, vai ser uma oração da equipe do SESI. Obrigado por ter, Senhor, por cuidar de nós cada dia. Deus abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa, boa, boa! 1, 2, 3! SESI! É isso aí. E agora a gente tem que aguardar o anúncio para poder a gente entrevistar ali a Aline Moura na sequência, né? Ela que vai ser a melhor da quadra, né? É um jogo do SESI, Gil, muito coletivo, né? Que trabalha muito bem a bola, tem bastante volume. É uma equipe que cansa demais o sistema defensivo da equipe adversária, porque é uma equipe que se move muito, mas tem seus destaques individuais, né? E aí você tem um leque de jogadoras que individualmente podem decidir. E hoje o que jogou a Aline é uma coisa de maluco, tá de brincadeira. Tá aí agora anunciada o prêmio para ela da melhor jogadora, a como é que é? MVP, Most agora sim tem. Enfim, é MVP, a melhor jogadora da partida. Vamos ter a entrega, vai entregar, né? Entrega pra Aline Moura aí. A Aline Moura recebe mais um troféu de MVP da partida, mais um troféu. Most Valued Player. Muito bom. Jogadora mais valiosa da partida. Primeiro tem a foto, depois tem a invasão do time do SESI e depois tem a entrevista com o Pedro Corrado. Olha lá. Só não vai derrubar o banner, hein? Olha o banner, hein? Aí, ó, a Cacá chegou por último. Aí tem aquela foto final. O Pedro Corrado, ao contrário do meu amigo Diego Costa, não sai da foto. Né? Porque, né? Pois é. Ele não sai da foto. Certo, Pedro Corrado? O momento é delas, né? Então agora você vai chamar ela, vai embora. Deixa eu chamar a Aline aqui. Aí, chegou pra lá. Agora vai ter que... Vai ter que vir as duas agora. Vai ter que ser as duas. Tem que chamar a Aline e Lau. A Aline vai falar não? Não vai, Pedro Corrado. Não, a Aline passou o prêmio pra Lau aqui, ó. Ela vai arrumar o cabelo dela. Momento dela aqui agora. Gesto muito bonito da Aline passar o prêmio de MVP pra Lau, que realmente foi uma partida espetacular. Lau, parabéns. Obrigada. MVP passado pelo MVP pra você. Parabéns pela partida, pela vitória. Como é que foi o jogo de hoje? Muito tenso, mas depois fluiu. Boa noite, parabéns. Boa noite, obrigada. É muito importante essa vitória pra gente, né? Porque classificação pra Copa. Só que eu acho que elas me incentivam muito e foi muito importante essa partida pra mim. Porque acho que só destravou, né? E eu continuo assim. E a Aline me dá esse MVP, acho que, cara, é sem explicação. Ela é uma inspiração pra mim e pra muitas aqui. E eu só tenho a agradecer ela e a minha equipe. Parabéns, Lau, parabéns, boa noite, parabéns. Viu? Obrigada. Quer mandar um beijo pra alguém, passou bem. Minha mãe, minha família, e isso aqui é meu e delas. É isso! Olha aí, hein? Que momento, hein? É isso aí, Aline Moura passou o bastão pra ela, é isso mesmo? É isso aí? É isso mesmo. Agora daqui a pouco a Sassá, daqui a pouco ela vai voltar aí, né? Vamos ter que achar ela aí pra poder ouvir o lado dela, né? Porque ela foi a melhor do lado da equipe do Cerrado. Eu vou esperar o professor Ronaldo também. Olha aí. Olha lá, a festa não para. Mas o Ronaldo também tá aí, né? Pode chamar o Ronaldo ele Pacheco, chama ele aqui pode pra vir falar com a gente. Sim, sem dúvida. Professor Ronaldo Pacheco chegando aqui para conversar com a gente. Professor Ronaldo, primeiro, boa noite, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Como o senhor falou, uma partida muito difícil, disputada, aguerrida e venceu quem foi melhor nos detalhes. Foi isso mesmo, boa noite. Boa noite. Tá de parabéns a equipe do SESI, eles fizeram uma grande partida, né? Souberam atacar nos momentos certos, buscando aonde tinha a oportunidade e tiveram muita felicidade nas finalizações.
Infelizmente a nossa equipe hoje nas finalizações pecou um pouco e durante o jogo se perdeu em alguns momentos que foram cruciais, né? E aí o SESI soube administrar, uma equipe muito bem treinada, com jogadores também experientes, o nosso também tem, mas o SESI fez uma partida brilhante e isso é um mérito a todo deles. Continuidade da LBF agora, né? Quarto lugar, mas está tudo muito próximo ali, tudo muito equilibrado. Como continuar o trabalho do Cerrado para a sequência da LBF? Sim, é metade do campeonato só, né? Agora nós vamos ter uma semana melhor para poder treinar, que a gente praticamente, esses últimos jogos, nós não tivemos tempo de fazer ajustes na equipe, né? Agora nós vamos ter uma semana para no dia 1º enfrentar o Sodier, depois ter uma parada difícil no Maranhão. Mas esse campeonato é assim, a gente tem pouco tempo para acertar, mas estamos na briga. Agora a gente queria a Copa LBF, agora a nossa meta é classificar o melhor possível nos playoffs, para a gente ter uns cruzamentos melhores lá, e a equipe com certeza tem muito a evoluir. Professor Ronaldo, obrigado. Obrigado mesmo, boa viagem de volta, viu? Prazer, obrigado mesmo. Professor Ronaldo Pacheco conversando com a gente depois dessa derrota apertada, doída, liderou um tempo, passou para trás, mas vitória hoje 73-61 para o SESI Araraquara. Gil. Show de bola então, é isso aí, a gente ouviu aí o Ronaldo Pacheco, porque a Sassá a princípio ela foi no banheiro, não voltou até agora, então eu creio que ela não deva voltar. Então a gente está de olho aqui, né? Mas é isso, né, Michael Hartmann? Então a vitória, mais a vitória do SESI Araraquara, né? O SESI conseguiu, no segundo tempo, principalmente, o trabalho defensivo realmente foi um negócio absurdo, né? Então acho que o Fábio pode até falar o segredo desse segundo tempo perfeito, Fábio né? Apolinário chegando aqui com a gente, Gil. Fábio, primeiro parabéns pela vitória. A gente comentou durante a transmissão inteira um detalhe. Lógico, a eficiência do SESI, defensiva, ofensiva, mas a sua intensidade na beira da quadra. É assim que tem que ser, o basquete é isso? Viver dentro da quadra mesmo, não jogando, cara. Parabéns. Boa noite, obrigado. Não, sem sombra de dúvidas. E a mensagem no vestiário hoje foi essa. Foi da nossa entrega. A gente não pode diminuir os nossos sonhos diante da dificuldade, que são muitas. Sem a Vitória, sem a Sossô, sem a Bia. Então as dificuldades são muitas, mas nós não podemos baixar o nosso sonho, nós temos que aumentar a nossa entrega, o nosso trabalho, a nossa intensidade. E escolher qual tipo de sofrimento a gente escolhe. O sofrimento de ficar fora de uma LBF, de uma derrota em casa diante dessa torcida maravilhosa, ou o sofrimento da entrega, do sangue, de dar vida. E eu não posso ser diferente. Como líder, mesmo sem poder entrar na quadra, eu tenho que dar vida, eu tenho que dar o sangue. Então, eu tenho muito orgulho dessas meninas desse grupo, que diante da dificuldade, elas crescem, elas entregam. Eu amo demais essas meninas, eu agradeço a Deus todo dia pelo meu trabalho, por poder me proporcionar momentos como esse. Hoje eu saio daqui emocionado pela entrega. Elas escolheram sofrer, mas a dor de entregar tudo, o 100% que elas tinham dentro de quadra hoje, pô, foi muito bom. Última pergunta sobre o gesto. Aline Moura, MVP, deu o prêmio para Lau. O que falar sobre um gesto como esse? É sobre isso. É sobre entender, é sobre a entrega, é sobre o coletivo, é sobre a resiliência. A Lau, há poucas semanas atrás, ficou de fora de 2 jogos, porque sentia muita dor. Tratou, nós cuidamos da Lau, nós demos carinho para a Lau, nós acolhemos ela e hoje ela veio e foi extremamente decisiva. E a Aline, como capitã, eu não poderia esperar outra coisa dela, não é à toa que ela é capitã. Então eu volto a falar, o orgulho que eu tenho desse time é surreal. Fábio, parabéns pela vitória, pela classificação na Copa LBF mais uma vez, viu? Boa noite. Ela voltou, Pedrão, aí ó. Sassá tá aqui. Sassá, a transmissão continua, não para. Que nem você, o tempo todo, não faz. Então é isso, Só encerra depois que ela fala. Pode deixar, Gil. Sassá, parabéns pelo jogo, mais uma vez. A derrota, jogo muito parelho, muito equilibrado, disputado. Falei com o Fábio agora, ele falou que o basquete é isso, intensidade, é isso mesmo, assim, às vezes uma coisinha encaixa aí. Eu acho que é isso que ele falou, basquete é isso, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente foi pro vestiário tentando mudar a estratégia, deu certo por um tempo, eu acabei de falar isso no vestiário, falei, cara, a gente conseguiu recuperar várias vezes, né? Tipo assim, elas abriam 10 a gente lá empatava, ou então ficava 2 pontos atrás, aí elas recuperavam, abriam 10 e tal. E aí não teve mais tempo, né? Acabou o tempo. Não teve o que fazer.
E para a sequência agora da LBF, né? Segundo turno agora pela frente, o que fazer, o que inspirar, o que levar de aprendizagem aqui também? Cara, engraçado porque eu tava pensando isso agora e eu pensei que eu acho que a gente sente, né? A gente fala, porra, desculpa o palavrão, galera, mas, meu, dava pra ter ganho e tal. Mas eu acho que tem derrotas que é importante. Então eu acho que essa derrota é importante porque eu tava o time inteiro sentindo de, putz, jogo contra o Sampaio a gente falava, dava. Jogo contra o Campinas a gente falava, dava. Então, tipo assim, a gente tá sentindo. Então eu acho que essa derrota foi importante pro crescimento do time. E agora a gente vai continuar treinando, né? Claro, é muito legal estar na Copa LBF, eu fiz parte das 2 Copas LBF. Então, e também a gente tava jogando contra o time atual, campeão da LBF, da Copa LBF e da LBF também, né? Então é isso, agora a gente vai continuar treinando, ajustando. E eu costumo dizer que segundo turno é outro campeonato. Playoffs é outro campeonato. Agora vai chegar outras meninas, tem a Alana que tá pra chegar pra completar nosso time, tem outras meninas que estão pra chegar nos outros times, então eu costumo dizer que o segundo turno é outro campeonato. E aí agora é tentar vencer o máximo de jogos pra poder classificar bem, porque aí começa os playoffs, aí é outro campeonato e assim a gente vai. Perfeito, Sassá, obrigado, viu? Obrigado mesmo, parabéns e boa viagem de volta, viu? Obrigado. Obrigado, tchau, gente. Beijo. Gil Arruda, Marcos Hartmann, é com vocês. É isso aí, obrigado Pedro Coralha, realmente um trabalho fantástico como esse de reportagem que a gente fez aqui, a gente fez questão de dar uma esticada, né, porque de fato o jogo merecia isso também, né, Michael Hartmann, porque de fato foi uma decisão e SESI Araraquara e Cerrado estão de parabéns, como falou a Sassá, a Alana Gonçalo tá chegando no Cerrado, a armadora que era do Corinthians, né, também craque de bola, olha, vai deixar o Cerrado ainda mais forte, viu? E o segundo turno promete demais, viu, Michael? Promete demais, né? Com mais uma equipe que chega na briga, que é a equipe do Cerrado, eu acho que as duas equipes têm que sair daqui orgulhosas, né? O Cerrado é uma equipe que elevou o nível do SESI, né? O esporte fica ainda mais bonito quando uma equipe pressiona a outra ao máximo. O Cerrado conseguiu isso, conseguiu em muitos momentos dificultar o SESI, mas no segundo período e quarto período o SESI conseguiu entregar aquele algo a mais. Eu vou até fazer uma referência do poker aqui, que eu sei que você gosta. Opa. É aquela coisa, quando precisa o SESI tem uma carta a mais na manga, tem alguma coisa para jogar ali, além do que já vinha jogando. Então assim, o Cerrado é uma equipe que evoluiu bastante, tem atletas incríveis, tem que sair muito orgulhosa de ter feito frente aqui ao SESI, e o SESI, que foi pressionado por uma equipe muito boa, consegue a vitória e mais uma classificação na Copa LBF. Eu apostaria que essas duas equipes vão brigar pelo título da LBF. Sem dúvida nenhuma, aliás, as duas e mais também a equipe do Santo André, a equipe Sampaio. do Sampaio, principalmente, Sampaio tá invicto. Quem para o Sampaio, hein? Quem para o Sampaio, hein? Pensando aqui. E também não podemos esquecer da equipe de Campinas, que também é um outro elenco fantástico. Enfim, nós estamos vivendo uma LBF histórica e a Copa da LBF que vem aí também será fantástica, né? Com Santo André, Campinas, Sampaio e o SESI Araraquara. O SESI Araraquara jogando contra Campinas e outra semifinal entre Sampaio e Santo André. Agradecendo aí o Pedro Coralha nas reportagens. Michael Hartmann, seu destaque final pra gente fechar a nossa transmissão. Não, é isso, aqui. Jogaço. Eu acho que essa LBF tá muito forte. Você falou isso durante a transmissão, que a própria Copa, a LBF, vai ser mais difícil. Eu acho que o nível vem avançando ano a ano e a gente gosta muito disso. Só lembrando o pessoal, né? Acompanha os jogos do SESI aqui com a gente no Globo Esporte e acompanha também os jogos em casa do Campinas. E para terminar, agora eu vou correr, vou dar uma de Serginho Groisman aqui. Vou correr, aí sim. Porque o meu pequeno Matias, de 20 dias, tá lá em casa com a minha esposa. Tô morrendo de saudade, vou correr para lá agora. É isso aí, então corra pra lá. É eu isso só aí. vou começar minha volta pra casa meia-noite e 10 e vou chegar lá no Vale do Paraíba lá para 7 e pouca da manhã. Tem chão, tem chão ainda. Mas na terça-feira que vem a gente volta, porque terça-feira que vem a gente tá aqui pra já pelo segundo turno transmitir o duelo entre SESI Araraquara e Maringá, né? SESI Araraquara e Maringá, né? O Maringá, inclusive, só pra fechar, o Maringá estava jogando contra a equipe do São José e até vou puxar aqui o placar final da partida. O Maringá acabou sendo derrotado pelo São José, né? O placar final 65 para São José, 49 para Maringá. O Maringá acabou sendo derrotado jogando em casa. Então na semana que vem o Maringá vem até o SESI em Araraquara para enfrentar a equipe da casa. Estaremos juntos aqui na terça que vem a partir das 7h15 da noite, certo, Michael? É isso aí, abraço forte e até lá. Valeu demais. Também agradecendo ao César Leite nos trabalhos técnicos e toda a nossa equipe do GE. Globo. A gente volta na semana que vem, já pelo segundo turno da LBF, aqui na tela do Globo Esporte, no GE. Globo. Um abraço e até a próxima. Valeu demais.